para. Boa noite a todas. Chegou o dia da nossa última aula do curso Personalização da Aprendizagem através de metodologias ativas para o ensino do POU, mestrado pela professora doutora Juliana Azevedo Gomes. Hoje também estamos concluindo esta série de 5 cursos realizados no ano de 2023. Gostaria de agradecer a todas por prestigiarem os nossos cursos que foram selecionados e viabilizados através do POU UK, concedido pelo Consulado Geral do Brasil em Londres. É bom relembrar que o POU UK é a união das iniciativas de ensino do português como língua de herança aqui no Reino Unido. E o nosso objetivo é levar o português como língua de herança e a cultura brasileira às crianças e famílias que aqui vivem. E todos nós aqui presentes e alguns ausentes que por algum motivo não puderam participar, fazemos parte dessa união. Aproveitamos para agradecer a presença desse time de profissionais tão dedicados à arte de ensinar português. Fazemos isso através de aulas temáticas, atividades lúdicas, festas populares e temos o intuito de celebrar a união da comunidade brasileira. E vocês devem saber muito bem, pois fazem parte disso diariamente, planejando, estudando e se dedicando, seja presencialmente ou em aulas online. Para que vocês possam entender um pouquinho mais sobre a dimensão do nosso trabalho, seguem alguns dados atualizados. Somos 9 iniciativas distribuídas em 13 unidades, Atendemos uma média de 607 crianças e temos, entre professores e assistentes, 80 pessoas envolvidas. Para saber mais sobre o POU UK e cada iniciativa envolvida, é só acessar o nosso site www.pouk.com. Os links vão estar disponíveis no chat. E agora, pessoal, rapidamente, eu gostaria de lembrá-las de baixarem o app. Quem que lembra do app Easy Fundraising? O link vai estar aqui no chat, né? Agora, Fernanda. Para quem ainda não fez, por favor, pessoal, baixem esse app. É só adicionar o POU UK como a ONG que você gostaria de apoiar, e a partir daí todas as suas compras podem ser feitas fazendo essa doação para o POU UK. Esperamos que essa jornada tenha sido proveitosa até agora e que tenham gostado dessa troca de experiências. Agradeço a Fernanda, a Priscila e a Gisele por todo o apoio na organização desse curso que está encerrando hoje. E agora tenho o prazer de dizer que temos um convidado super especial aqui com a gente hoje, o cônsul-geral, o senhor João Alfredo dos Anjos, que vai falar umas palavrinhas aqui para vocês. Obrigada, João. Boa noite, Silvia. Boa noite, professora doutora Juliana, e também a todas as participantes. É uma honra e um prazer para mim poder participar aqui dessa última sessão. Eu sei que foi um ano de trabalho, foram 5 diferentes módulos, com 5 diferentes professores e 5 temas diferentes. Esse projeto é um projeto que nos deu muito orgulho de fazer. Ele foi possível graças ao apoio do Instituto Guimarães Rosa, do Ministério das Relações Exteriores, e ao apoio que está sendo dado à POU UK. Quer dizer, esse curso é uma concretização dessa prioridade que se atribui, que o Ministério das Relações Exteriores e o Consulado do Brasil atribuem à formação das nossas professoras e professores e também a preparação dos nossos brasileirinhos e brasileirinhas, né? Que tem esse grande desafio que é o português como língua de herança, vivendo fora do Brasil, né? Nós estamos aqui no Reino Unido, mas é uma experiência partilhada por tantas brasileiras e brasileiros em todo o mundo, né? Então, esse curso é um curso muito importante para nós, é um curso que inicia, é uma primeira vez que nós organizamos com essa magnitude, né, com essa amplitude, e com uma esperança muito grande de que dê frutos muito positivos para todos que participaram, para todos os envolvidos e também, obviamente, para as brasileirinhas e os brasileirinhos que vão se beneficiar, em última instância, desse aperfeiçoamento e dessa especialização no ensino do português como língua de herança e seus desafios, né?
para as comunidades brasileiras, especialmente aqui no Reino Unido, onde nós estamos, e onde atendemos, aí já foram dados os números logo na abertura, tantas crianças, né, e tantas famílias. Essa linha de união e de unidade com o nosso país, com a nossa cultura, é dada pela língua. Então, é muito importante o que vocês estão fazendo, é muito importante o apoio das professoras que trouxeram esses módulos e também essa dedicação que vocês demonstraram ao longo do ano inteiro. Eu queria, portanto, agradecer em nome do consulado, não apenas, mas também do Ministério e do Instituto Guimarães Rosa, esse projeto que foi tão bonito e que eu espero que renda muitos frutos. Muito obrigado a todas e um abraço para você, Silvia. Muitíssimo obrigado, cônsul João Alfredo, muito obrigada. Nós estamos, assim, muito lisonjeadas de ter realmente tido essa oportunidade que fará muita diferença para as nossas professoras, para o time todo, né, da equipe do POI-UK. Muito obrigada. Eu sei que vocês já têm que sair daqui a pouco, então eu vou pedir, gente, vamos fazer a nossa foto agora, aproveitar a presença do João aqui e vamos já registrar esse momento. Depois a gente pode fazer uma no final também, para quem não conseguiu entrar ainda. Mas eu acho que já é o momento da gente registrar esse último dia de aulas aqui. Vamos lá, quem puder abrir a câmera, vamos abrindo. Ô, E Sil, você tira a foto e manda para o marketing? sim, claro, Por mandamos. favor. Obrigada. Com certeza, com certeza. Bora lá? Sorriam. Vamos lá. 3, 2, 1. Pronto. Só um segundinho para garantir que está salva. Acho que eu vou fazer mais uma por garantia, porque logo hoje deu uma travadinha aqui. Tá bom. 1, 2, 3 e... Muito obrigada. Ufa, podemos suspirar agora, Ah, gente. João, muitíssimo obrigada mais uma vez. Vou passar a palavra para a nossa querida professora Juliana, mas fica à vontade. Eu sei que tem que sair, mas mais uma vez, muito obrigada, viu? Obrigado. Um bom curso. Obrigada, um obrigada. abraço, até mais. Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite. Bom, meninas, chegamos ao fim. Bom, vocês, Pois né? Eu fiquei com aquele é. gostinho né? Fiquei com aquele gostinho do que a gente está começando. Fiquei com aquela inveja boa, né? De olha só, gente, como o grupo tem força, né? E vocês estão anos-luz de muitas outras equipes, não por, né? Mas pela vontade, pelo afã de conseguir de ir mais longe e por toda essa atualização. Agora eu perguntei para a Silvia quando que vocês começaram, pensei que fosse agora em abril, foi em janeiro, vocês estão se formando o ano inteiro. Isso na academia pois seria não, relativo ao mestrado do plano de Bolonha, né? Um ano inteiro de aulas. Então, assim, eu só imagino a quantidade de coisas que vocês têm. A gente vai falar sobre isso hoje, um pouco dessa formação contínua, né? Não consigo evitar, é mais forte que eu. A gente falou de metodologia, a gente vai falar hoje um pouquinho do storytelling, mas acho que é bem, como é o último curso também, e como é a minha área, essa é a minha área mesmo, eu acho que a gente tem que falar um pouquinho sobre o que vocês vão fazer com tudo isso que vocês viram. Vocês viram muita coisa, vocês estão fazendo muitas coisas, e eu acho que nesse caso aqui desse curso, muitas de vocês só deram nomes ao que vocês já vinham fazendo, né? Isso é muito bonito, né? Quando a gente se apropria, teoricamente diz, eu já fazia isso, eu já estou cansada de saber, e de dar ideias, inclusive, de melhorar essas propostas que a gente foi fazendo aqui. Então, eu fiquei com gostinho de quero mais, porque a comunidade de prática ficou lá, a gente não teve tempo de desenvolver, a gente não fez tantas práticas como eu gostaria, e o produto final, que sempre costuma ser aí umas boas práticas, umas ideias para a gente aplicar, a gente não conseguiu fazer em aula. Isso só tem sentido se os alunos também fazem. Então, nesse curso aqui, em outros a gente consegue fazer, nesse não deu tempo, foi muito rápido, mas eu vejo que muitas das coisas que nós vimos aqui vocês já conheciam. E quem não conhecia também me deu um feedback dizendo, pô, legal, vou tentar fazer, talvez não dessa forma, mas de uma forma mais simples. E só com isso a gente já ganha, né? Vocês são professores também, já sabem. Esse é o feedback que a gente gosta.
né? Ó, me serviu, né? Foi útil. Então, hoje a gente vai fazer uma proposta um pouco diferente. A gente vai falar um pouco do storytelling, que é uma metodologia ativa que faltava e que é muito, muito pertinente para o ensino de língua de herança, né? De língua minoritária, principalmente, questões identitárias. É uma metodologia que ajuda muito a trabalhar outros aspectos que o Flipped não integra, que a aprendizagem baseada em problemas também não. Então, tem uma outra vertente. Tem várias metodologias ativas, já comentei isso com vocês. Aqui eu selecionei as 4 que a gente mais amplas para o Paul. E essa tem um motivo especial porque ela trabalha muito essa questão da identidade e dessa relação pessoal, não com o tema e com tudo isso. Depois eu vou trazer o que nós comentamos na semana passada, né? Falamos de estratégias para as famílias, que foi uma problemática que emergiu aí da nossa prática. Então eu venho trazer um pouco de teoria para você sobre isso. A gente trabalha aqui com eu, né, e colegas, com um mestrado de educação inclusiva e intercultural, já comentei isso com vocês, e um dos principais desafios é a participação das famílias, quando elas não entendem o que a gente está fazendo. Então, possivelmente, muitas das coisas que eu vou trazer para cá vocês já conhecem, mas a gente vai organizar um pouquinho, não é o tema do curso, mas vamos organizar um pouquinho metodologicamente, como que a gente pode tentar trazer ou manter ou consolidar essa relação com as famílias. E, por fim, gostaria de propor, vocês podem comprar a ideia ou não, uma reflexão sobre a questão da formação contínua, né? Inclusive, né, os cursos acabam agora, que bom que vocês vão descansar, esse tempo de pausa é preciso, né? Vocês precisam desse tempo aí para conectar e construir ideias antes de melhorar a prática de vocês, tá? Vocês já devem estar melhorando a prática pouco a pouco, mas é preciso essa pausa e é preciso esse tempo para fazer esse link entre tudo que vocês viram até aqui. Então, vou propor uma reflexão breve. Se a gente acabar um pouquinho antes, não tem problema. Espero que sim. Não prometo, mas não vamos acabar depois. Sei que estão todas cansadíssimas e também é o último encontro. Então, vamos ver se a gente tem um tempinho também para ouvir. Imagino que o pessoal do Põe OK também, a Silvia e a Fernanda também querem conhecer um pouco a percepção de vocês. Então, vamos lá. Vamos primeiro começar com a metodologia que falta. Quero contar um pouco da minha experiência também, porque essa metodologia eu apliquei bastante, então posso falar com mais propriedade e talvez vocês já conheçam também. Deixa eu compartilhar minha tela. E depois vamos trabalhar um pouquinho, né? Mas hoje não vamos fazer prática para dar tempo da gente falar de tudo isso, ou pelo menos ficar aí a semente no ar e quem sabe, né? Futuros cursos a gente não consegue aprofundar um pouco. Vamos ver se vocês me digam, por favor, se já conseguem ver minha tela. Imagino que sim, né? Sim, sim. Super. Então tá. Bom, vamos lá para o nosso quinto encontro. Como eu comento já, né? Só para um pouco de estrutura. Essa menina fala muito, eu falo muito mesmo. Então a gente vai falar de 3 temas diferentes hoje, né? Não é uma loucura, tá bem pensado. Vamos finalizar com a metodologia e depois vamos falar um pouco das famílias e algumas conclusões. Bom, storytelling vocês já devem conhecer, né, com a nossa famosa dos nossos tempos, não, as antigas, a famosa redação. Não é só a redação, mas vem daí, né? Storytelling vem do marketing, vem da arte, é uma arte, hein? De contar histórias, mas de atrair a atenção para quem está escutando, né? Então, tem a ver com a produção de história e tem a ver também com a interpretação da história. É uma metodologia super aberta porque ela não vem da educação. E se vocês vão estudando um pouco mais sobre educação, vocês vão vendo que tudo que não vem da educação possibilita mais coisas, porque a educação é fechada. A didática é linda, mas é fechada. Puxa vida, a gente está tentando fechar. Então, metodologias que vêm de outras áreas, elas, né, prometem e oferecem mais. Para começar, então, claro, trabalhando com língua de herança, vocês todas trabalham com literatura, todas tentamos trabalhar com as histórias de vida, né? Isso já é um ponto comum no uso de todas as educadoras, os projetos de Paul. Em geral, eles possuem essa vertente aí, essas temáticas comuns, e então essa metodologia a gente já utiliza, né? A gente só tem que ver como. No ensino de Poe, a gente tem aí umas vantagens para aplicar, não? Como a gente precisa criar uma história, criar uma narrativa, não precisa ser uma história. Quando me refiro à história, não é somente, né, a questão literária, né? Quando eu preciso contar, organizar um relato, seja ele textual, seja ele oral, seja ele multimodal, não? Quando eu incluo outros elementos, áudio, vídeo, imagens, etc.,
eu estou melhorando as minhas funções executivas, especialmente pensando aqui nos nossos alunos. Então, vamos pensar que aqui, como todas as metodologias ativas, mas essa em concreto, ela não trabalha somente a língua, ela trabalha também, ela potencializa os próprios processos cognitivos. Então, aqui nos interessa, quando a gente pensa em personalização da aprendizagem, quando a gente pensa em diferentes perfis, aquele aluno que é mais lento, aquele que não fala, ou aquele que fala um pouquinho, ou aquele que é hiperativo, ou aquele que tem um transtorno do espectro autista, ou que tem altas habilidades. Então, aqui, quando a gente está trabalhando essa metodologia, a gente tem essa questão da melhora das funções executivas a nosso favor, porque essa criança, de diferentes maneiras, ela vai ter que gerar algo, e essa geração de algo tem que fazê-la parar e se conectar. Mindfulness, no momento, com o que ela quer fazer, e tem que organizar o pensamento. Então, assim, ela está obrigada, de uma maneira ou outra, a fazer a organizar esses processos cognitivos. Então, aqui a gente tem, principalmente, a questão da flexibilidade, ela tem que fazer esse movimento de ida e volta, que é complexo, né? Pois o que eu quero comunicar mesmo? Ah, lá, o objetivo final. Mesmo que ela seja bem pequenininha, com 3 anos, né? Que está começando ali as suas frases, os seus relatos. O que ela quer contar? Ela quer contar o fim de semana, tá? Então ela tem que pensar como é que foi. Então ela faz um movimento de volta super importante, ela acessa a memória de longo prazo, ela acessa a memória de curto prazo, e essa metodologia, ela nos obriga a fazer isso. E depois tem o controle inibitório, ela tem que organizar, ela tem que centrar, ela tem que reduzir, resumir, pausar, enfim. E a memória operacional, que é essa, né? Ela tem que acessar aí os diferentes tipos de memória, ela vai trazer o que interessa. Então, assim, aqui a gente analisa um pouco, né, quais são os vínculos, quais são os significados que ela outorga para o relato que ela está fazendo, né? Criança, adolescente, aqui me refiro mais a criança porque são os alunos do grupinho de vocês, né? Mas a gente aqui pode estender, e para adultos também. Eu trabalho muito com storytelling com formação docente. Aqui daria um curso só para isso. Né, storytelling com formação docente para a gente também identificar quando, né, a gente não tem muita certeza do que a gente tem que aprender, ou do que a gente quer aprender, ou do tipo de professor que a gente é. O storytelling, ele te dá muito da pessoa que está participando. Bom, depois, fomento inter-relação do tema, claro, óbvio, porque se ela vai contar algo, se ela vai expressar, se ela vai criar algo com aquele tema, ela tem que se vincular. Então, né, isso acontece com todas as metodologias ativas quando a gente oferece esse espaço. E também, claro, a gente pode trabalhar as dificuldades linguísticas de uma forma muito mais direta, porque são relatos que podem ser orais, escritos, multimodais, etc. Mas, claro, aqui a gente não está bem analisando a tomada de decisão, a questão da formulação de hipóteses. Essas são outras metodologias. Não a capacidade de expressão. Aqui a gente está analisando todo um processo cognitivo relacionado com a competência linguística e depois discursiva, né? Mas primeiro a linguística, como que organiza a mensagem, como que organiza o texto, né, a história em si, o relato que a gente quer fazer, a narração que a gente quer fazer. Então aqui a gente tem aqui um plus na competência linguística, especialmente se a gente vai trabalhar de forma escrita, né? Nem que seja com as palavrinhas, né? Uma colega falou aí, não, o meu objetivo é claro que eles aprendam 2, 3 palavras e eu estou feliz. E é isso aí mesmo. Então, ele tem essa linha direta com a competência linguística. Tá? No caso do ensino do Paul, né? Como é que a gente pode aplicar isso? Bom, a gente pode ou contar histórias ou deixar que eles contem, isso vocês já devem fazer, estão cansadas de fazer. Também podemos propor modificação da história, né? Uma história que eles já conhecem muito, estão super familiarizados, bom, né? Então, vamos modificar o final ou vamos modificar os personagens ou as características dos personagens. Isso dá para fazer em uma sessão. Essa é uma outra vantagem do storytelling. Eu posso aplicar numa sessão só, né? Eu não preciso fazer um projeto de storytelling. Posso fazer, mas não preciso. Isso também vem bem ao encontro das nossas necessidades. Nós não temos muito tempo de aula. Então, aqui, bom, eu tenho esse objetivo, né? E vamos fazer assim. Posso trabalhar com as entrevistas histórias de vida. A entrevista histórias de vida, as histórias de vida, sim, né? Que pode ser contada de diferentes maneiras, através de fotos, né? Moral de fotos, história, a própria entrevista com as famílias. Eu posso usar um recurso ou eu posso usar vários. Eu posso usar um recurso meu, contando a minha história, eu posso pedir para eles trazerem recurso, não participam, então fora. Eu posso fazer um relato oral e eu posso complementar com o ponto de vista da família. Então, aí, a partir disso, desses recursos que vêm de diferentes fontes, eu crio a história da turma, né? Então, assim, tudo vai depender
da participação das famílias, claro, né? Porque se eu peço uma foto, todos trazem ou não, nenhum traz, e eu fico ali, então não serve. Aí eu tenho que analisar bem o perfil da minha turma, né? Do meu grupo, das famílias. Mas, basicamente, eu posso usar, eu não preciso fazer só uma coisa, né? Eu posso trazer recursos de diferentes fontes e deixar que eles criem, ou eu ajudo a criar, ou eles trazem os recursos quando são muito pequenininhos, né? E a gente faz junto, e a partir do que a gente está fazendo, a gente vai colocando ali, né? Se eu tenho aquele objetivo daquelas palavras, ou daquelas frases, ou aquelas expressões. Aqui na Espanha a gente trabalha muito a questão das expressões, porque são muito parecidas, então assim, através das expressões eles fazem os contrastes, então tá, a partir da história eu tenho ali os meus cartazes que eu vou colando com aquelas expressões, enfim, tudo vai depender dos objetivos de cada um, mas eu posso trabalhar a contação, a narrativa de diferentes maneiras, ou eles contam, ou eu conto, ou contamos juntos, ou criamos, ou modificamos, então isso é livre. Isso é muito legal, porque eu posso trabalhar desde os bem pequenininhos. Storytelling não é contar uma história, interpretar a história, não é isso. É que o aluno, ele gere algo, que ele gere uma narrativa a partir de uma história, ou ele mesmo cria, mas ele tem que gerar. Não é contar a história e depois fazer rodinha. Essa é outra coisa, super importante, mas não é o storytelling, tá? É, podemos criar um blog de histórias ou perfil da turma numa rede social, isso já, né, os maiorzinhos, né? Então, eles podem contar, por exemplo, um projeto muito legal com o Instagram, super legal, criaram uma conta, escolheram aí, inventaram uma história, adaptaram uma história, que agora eu esqueci o nome, mas adaptaram uma história, e eles iam subindo aí a foto dos personagens e contando as características dos personagens, e o que faziam, e a relação que tinham. Claro, era uma turma de adolescentes, tá? Não era de Poe, era de língua espanhola, no caso aqui, mas eles criaram essa conta e eles tinham aí, quem visitava essa conta entendia a história. Eles estavam contando a história através dos personagens. Estavam entrando na rede social, estavam subindo fotos, trabalhando a sua competência digital, trabalhando a competência linguística, porque tinham que descrever, e aí faziam um processo de coavaliação entre os colegas para ver se estava bem a mensagem, se entendia a mensagem, as características dos personagens, e quem entrava nesse perfil, o produto final, não se avaliava o processo, mas também o produto final era isso, vamos entrar nessa conta e ver se a gente entende que história é essa que eles estão contando. E a história não é somente com personagens, pode ser uma narrativa também, uma visita a Londres, por exemplo, né? Então, assim, eles vão contar quais são os principais pontos turísticos, o que que dá para fazer, o que que eles mais gostam, o que que menos gostam, quais são as vantagens. Então, tá, vai criando uma narrativa. Então, isso é bem legal, com adolescentes funciona super bem. E não precisa só ser de forma escrita, a gente pode fazer um podcast também. Inclusive, a Rita, que não está aqui hoje, ela fez um projeto na Suíça, né, com um podcast que eles contavam um pouco, né, analisavam, se eu não me engano, a história ou algo assim, da imigração brasileira na Suíça, né? É uma forma de storytelling também, porque eles tiveram que pesquisar, criar, narrar, organizar, estruturar, claro, comunicar. Então, aqui a gente está trabalhando todas as etapas dessas que a gente comentou no início ali, e ainda por cima com diferentes formatos, né? Então, o professor aí tem a possibilidade de ir vendo o avanço, a evolução em diferentes formatos, escrito, oral, né, pronúncia, etc. Então, aqui, como a gente falou sempre, né, a questão da gramática, trabalha ou não trabalha? Trabalha. Como a gente quer que eles vão para as Olimpíadas depois, se eles não têm nem ideia do que é uma gramática, né? Então, assim, o que que a gente quer exatamente, né? Ai, não, eu só quero que ele fale um pouquinho, bom, fale em casa, então, né? Se é só para falar um pouquinho, eu só quero que ele entenda, ótimo, fale com ele, isso basta. Ah, não, gostaria que ele fizesse o selfie Brás. Bom, então também não é aqui, mas a gente pode dar indicações de como avançar. A gente tem um compromisso com o ensino da língua. A gente tem. A questão é que essa gramática tem que ser significativa e essa criança, esse aluno tem que ver o que a gente está fazendo ali. Então, assim, como é que ele vê? Como é que a gente vê? Né? Ele tem que estar ativo. Né? Ele não pode só estar respondendo, né? A vovó viu a uva. O que a vovó viu a uva? Não, né? O caminho é suave. Não dá. Ah, mas ajuda quando está alfabetizando. Primeiro porque a gente não alfabetiza, né? Se vocês já estão cansadas de saber, tá lá, né? Alfabetizou no alfabeto latino, tá pronto, tá alfabetizado. Vamos letrar, ótimo, letramento. Esse letramento, para que ele tenha essa função social, que é a função do letramento, né? Que essa criança, que essa pessoa, em geral crianças, né? Saiba se manejar, saiba gestionar esses conhecimentos dessa língua para se comunicar e para entender. Claro, esse letramento ele é contextualizado, ele é significativo, então, como que eu vou trabalhar orações subordinadas substantivas com um falante de herança,
se isso não tem nenhum significado, se ele não aprendeu assim na escola inglesa, por exemplo, né? Então, assim, a gramática, ela é trabalhada, a gente tem que trabalhar. É um crime a gente ignorar essa parte, porque então eu não estou trabalhando com a língua portuguesa. Só que essa gramática, ela tem que entrar, ela tem que fluir dentro dessas metodologias, dessas propostas que a gente está colocando. Aqui nesse caso do storytelling, uau, posso trabalhar muita gramática. Posso trabalhar através da análise de erros, para nós, né? Não para eles, mas análise de erros na hora do relato. Posso trabalhar pedindo para eles incluírem algumas expressões, ou algumas palavras, ou alguns sinônimos. Posso fazer aí uma brincadeira de trocar as palavras para que sejam sinônimos, e assim eu vou enriquecendo, né? Fomentando a ampliação do vocabulário. Eu vou trabalhar um montão, né? De gramática e também de outras questões, da fonética, fonologia, desculpe, etc, etc. Mas tudo tem que ser dentro de um significado. Por isso que as metodologias ativas são um bom caminho, né? Porque senão o que que acontece? Eu vou na aulinha, eu faço uma coisa, saio com a minha folhinha, pintei, legal. Macaquinho, no Brasil, mico-leão dourado chama. A criança, gente, vai saber o que é mico-leão dourado, mal sabe falar, pobrezinha. E que importância tem isso para ela agora? Vai fazer um projeto, vai colocar aí, né? Não tem mais mico-leão dourado, não tem mais macaco. Temos macacos aqui? Não, não temos. Por que não? O que que aconteceu? Em que parques tem? Que bicho que tem nos parques aqui na cidade de você? Ah, tem esse. Ah, e o macaco onde que tem? Ah, tem aqui. Vamos ver esse videozinho aqui. Por que que eles estão desaparecendo? Claro, eu vou criando um enredo. Eu vou criando uma narrativa que pode, ou não, mas, em geral, ela tem mais potencial de gerar interesse. E é esse interesse quando existe esse clique, em todas as metodologias, hein? Quando existe esse clique, como agora, talvez o que eu estou falando tem sentido, ah, legal, deixa eu escutar essa menina, ou, bah, isso eu já estou fazendo, ou eu não estou entendendo, ou está muito longe da minha realidade, desconecto. Esse é o cérebro, não somos nós, né? Está aqui no sub. Então, isso acontece com os nossos alunos, também acontece com a gente. Eu assisto um monte de aula online, algumas são super interessantes e outras, bom. Quando eu escuto algo, opa, meu lápis, vou anotar. Isso é normal, né? Então, a mesma coisa aqui. E se a gente quer ensinar língua, e a gente tem esses objetivos que são ambiciosos, deveriam ser, né? A gente não deveria subestimar nossos alunos, porque se a gente vai nos programas de língua de herança na universidade, a gente não vai com essa expectativa tão baixa, né? Então, assim, que os alunos não saibam falar português não significa que a gente deva reduzir as nossas expectativas. A gente tem que regular em função dos alunos, isso sim. Agora, a expectativa quando a gente ensina POU, a gente está ensinando português, a língua portuguesa, com todas as suas, né, suas áreas. A cultura também, mas as suas áreas. Então, a gente não vai fazer o teste, né, a prova, o ditado, etc. Podemos fazer, mas isso não é o mais importante. Agora, o mais importante é saber em que momento eu vou avaliar o que que me dá essa metodologia para que a gente vá mais além da historinha. Ah, escuta a criança contar ali a historinha, ah, muito bem, pode sentar, vem o próximo. O que que eu estou fazendo com isso? Onde é que eu estou vendo o que que ele tem que aprender? O que que eu posso trabalhar? Qual é a parte da língua ali? Qual é o âmbito da competência comunicativa que eu poderia forçar um pouquinho mais na próxima aula? Então, assim, quando a gente pensa a gente falou de avaliação, né? Todo mundo avalia e tal, mas será que a gente está avaliando em cada aula para ver como é que a gente segue a outra aula? Isso é outra coisa do professor, a gente segue uma linha, a gente tem um planejamento, mas a gente tem que saber modificar. Tem que estar atento ao que está acontecendo, às respostas que a gente está tendo para poder modificar o próximo encontro, especialmente no POU, que é o âmbito não formal. Então, assim, para a gente ir alinhando, 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 e nem sempre a gente vai conseguir, né? De boa intenção, o inferno está cheio, mas para a gente ir alinhando o que a gente vai ensinar, a gente tem que prestar muita atenção na resposta. Então, o storytelling é isso. Como eles dão muito, eles estão criando um relato, eles estão organizando o pensamento, organizando o discurso, organizando texto, estão comunicando, estão oferecendo também detalhes sobre a sua identidade, sobre os vínculos ou a falta de vínculos. Então, tudo isso é ouro para nós, para que a gente possa seguir trabalhando, né? Possa seguir planejando. Essa cadeia é super importante. Essa cadeia entre uma aula e outra, entre uma sessão e outra, é super importante. O storytelling nos dá muita informação sobre como seguir com os alunos. Outra proposta são os jogos narrativos, pode ser bem, não precisa ser só história, não.
jogo de tabuleiro, jogo de carta, por exemplo, a gente dá o jogo e pede para eles irem, não os famosos RPGs aqui, claro, se são muito pequenininhos, não, né? Claro, mas o que que eles têm que fazer? Para que lado tem que ir? Para lá, para cá? Gente, vocês sabem, né? Vocês são professores, os pequenininhos, que eles possam dar indicações, utilizar as preposições já é um luxo. A gente fica feliz da vida, é difícil, né? Que você, então tá, então vamos criar para lá ou para cá, vai para cá. O que que vai acontecer aqui? Vai criando, vai. Sempre com a magia, toda a magia possível, né? São os pequenininhos, você já sabe, né? Toda a magia possível. E o que vai acontecer aqui? Aqui tem um baú, vamos abrir. Que vai, se vai para esse lado, lado direito, o que que acontece? Lado esquerdo. Então, assim, jogos, blog, blog, ó, enfim, rede social, né? Qualquer coisa. As próprias entrevistas, as próprias histórias de vida, que pode ser através de, né, uma fotinha, eles vão contando, e essa contação, isso eu fiz na minha pesquisa. Essa contação a gente grava e depois a gente escuta, a gente vive pro Paul, né? E de repente nada, a gente não consegue fazer mais nada na vida porque vive pro Paul. Mas muito cuidado, hein? Mas enfim, a gente tem aí esse recurso para escutar depois, para saber o que que a gente tem que continuar trabalhando, para conhecer o perfil do grupo, para também analisar os vínculos que a gente tem com a cultura brasileira, da própria família, né, daquele progenitor que não é brasileiro, né, saem muitas coisas aí nas histórias de vida, saem muitas, muitas, muitas coisas. A ideia aqui não é conhecer a vida de ninguém, mas é ter subsídios para continuar trabalhando de uma forma mais significativa. Tudo que a gente faz aqui, que a gente pergunta, que a gente quer saber, com relação ao perfil, ao contexto desses alunos, né, que a gente tenta aproximar o máximo possível, para que a gente possa ter o vínculo dessas crianças, o interesse dessas crianças, né? É realmente aproximar ao mundo delas, nada mais, nada mais. Então, essas são ideias. Eu trabalhei com os jogos, muitos jogos, eu tinha os pequenos, né? Já contei para vocês, então, claro, eu trabalhava muitos jogos, trabalhei as histórias de vida também, com a entrevista dos pais e também com os pais entrando na sala para contar. Então, assim, contavam juntinhos, né? Como que foi. Então, assim, como escolher o nome? O pai contava e a criança continuava. Então, claro, estão contando, os dois estão contando. Então, aquele pai também serve de ajuda para essa parte linguística, né? Então, a gente fez o quê quando nasceu o humano? A gente escolhemos o nome. Escolhemos o nome, né? Então tá. E a professora tá ali. Eu sugiro sempre, quando a gente trabalha com storytelling oral, né, que a gente tem aí uma tabelinha para ver o que que a gente está avaliando exatamente, né? O que que a gente está trabalhando, tempos verbais, vocabulário e tal, e a gente vai tendo uma ideia desse avanço, porque também é verdade que quando a gente trabalha em mais de uma sessão, a gente nota muita, muita evolução, porque eles também vão se soltando, isso acontece muito. Quando a criança não fala português, como que faz? A gente deixa falar inglês, mas aí a gente oferece imagens. A gente oferece áudios, a gente trabalha de forma multimodal para que essa criança veja que só o inglês ou só o espanhol não serve. Então, assim, como que a gente vai fazendo? A gente vai oferecendo outros recursos. Outros recursos. E depois vamos tirando. Como que era isso mesmo? Não, em português. Tá. Não, então tá. E aí a gente vai tirando os recursos, essa criança vai, né? Como se a gente fosse dando a corda para ela ir tentando. Costuma funcionar. Por quê? Porque a gente está brincando. A gente está contando, né? A gente está nesse ambiente mais. Então, essa também é uma boa. E deixa falar. Se a única maneira que tem é dele começar falando, mas aí os outros vão falar, não, mas você sabe, não sabe? Sempre a história do plurilinguismo, ela tem que partir do positivo, né? Então, assim, o que que você consegue fazer que outras. Qual é o seu superpoder? Né? Você sabe, você sabe. Então, assim, que legal. Fulaninho também sabe, né? Ele vai começar em inglês, depois ele vai, quando ele vai falar também. Então, assim, nesse ambiente, esse ambiente é seguro, é um safe space, né? E é um ambiente acolhedor. Se a gente está trabalhando com storytelling, e isso parte do aluno, e se esse aluno não fala português, a gente não vai dizer, não, então você não, né? Não sabe falar, não. Mas a gente vai oferecer recursos e depois vai tirando esses recursos. Em português, como é você sabe? Se ele não sabe, todo o resto da turma sabe que é falar, né? Criança, a gente sabe como vai. E aí a gente vai trabalhando de uma forma mais natural esse avanço. E depois a gente volta ali, 3, 4 sessões, mês seguinte, projeto seguinte, volta com essa técnica e vamos ver se tem avanço. Se não tem avanço, a gente aqui tem um problema de aquisição. Falei disso essa semana passada. A gente tem problema de aquisição, ou seja, essa criança ela não evoluiu. Se ela não evoluiu nada estando nas aulas de Paul, significa que em casa ela também não escutou português.
Porque se ela teve a oportunidade de se expressar, se ela teve a oportunidade de repente, a gente tirar o recurso e perguntar a palavra, e ela repete a palavra, né? Os outros também, e a gente aplica isso um mês depois, e ver que não teve avanço, então aqui a gente tem uma situação de falar com a família. Não porque ele não saiba português, mas ele tem uma questão de aquisição, ele não consegue avançar, né, na compreensão, ele não sabe se expressar de nenhuma maneira. Então aqui também o storytelling também é uma metodologia diagnóstico, porque nos ajuda a ver os avanços. Se não tem avanço, quando é questão de relato, história de vida, não temas que são bem das crianças, bem das crianças. E a gente vê que não tem avanço, então aqui é hora de conversar com a família, né, para ver o que está acontecendo, para ver como é que tá, como é que é a política linguística familiar, né, como é que é a participação dele. Ah, não, é que ele não fala nada, ele só responde em inglês. Tá, legal. E vocês, quais são as estratégias de vocês? Né? Porque ele começou um relato, foi super bem, trocou as palavrinhas e tal, e depois essas palavras não voltaram a ser usadas. Então, como que tá isso em casa, né? Sempre no sentido de ajudar, sempre, né? Falando, nós vamos de mão dada com a família que nem, né? A família do marido aí, da esposa, né? A gente parece que não vem junto, mas vem. É a mesma coisa com os alunos de POU, eles vêm junto, né? Então, assim, é uma forma também da gente fazer esse acompanhamento. E o storytelling nos ajuda bastante nesse sentido, né? Porque essa criança, ela tem o seu momento de protagonismo, ela pode se expressar da forma que a gente quiser deixar, a gente deve abrir, mas depois isso tem que avançar. Isso tem que avançar, né? A não ser que a criança seja muito tímida, tenha algum problema e tal. Mas é uma forma da gente avaliar também esses avanços, tá? Então, nos ajuda bastante. Depois, essas são as sugestões de tema, de formato. A gente tem aqui, como tudo, é aberto, mas não é bagunça, né? Como tudo é estruturado, a gente é flexível, mas a gente não começa do tema, né? Isso é um erro muito comum que a gente tem. Não é que eu estou trabalhando aí a arte do Brasil, então vou começar com uma história da Tarsila, porque vamos ver primeiro, dentro do meu projeto, quais são os objetivos que eu tenho com essa metodologia. Então, eu tenho que conhecer primeiro a metodologia, você já conhece, né? O que ela tem que fazer? A criança tem que relatar, a criança tem que narrar, tem que criar um enredo, ou ela tem que interpretar ou modificar o meu enredo, né? Existe aqui essa questão, essa metodologia, ela versa sobre a questão da narrativa. Então, tá, então eu já sei o que ela pode me dar. Então, quais são os objetivos que eu tenho? Todas as metodologias têm que partir dos objetivos. A gente não vai vendo o que a gente consegue. Isso é um indicador de falta de formação docente, quando esse professor ele não sabe por onde começar, ele sempre começa dos objetivos. Ah, mas eu não sei de que forma eu vou trabalhar. Gente, eu posso não saber a forma que eu vou trabalhar, mas eu tenho que saber o que esperar. Se eu não tenho nem ideia, quando eu começo um projeto de POU, eu busco outros projetos e eu comparo. Pensem que o currículo ele é praticamente mundial. Cada país tem o seu currículo, mas vamos comparar e a gente encontra mais pontos em comum que pontos diferentes. Então, por que você acha que só você pensou que aos 3 anos a gente ensina tal coisa e não outra? Né? Então, assim, um pouco aqui de humildade para nós, todas nós, hein? Com a questão do POU, né? É aberto, mas não é bagunça, é uma modalidade de ensino. Então, assim, vamos buscar o que estão fazendo nas escolas do Reino Unido aos 3 anos? O que estão fazendo no Brasil aos 3 anos? A gente não vai copiar nada, mas a gente vai saber por onde começar. Então, assim, dizer que não tem nenhuma ideia dos objetivos de aprendizagem, a gente está assinando aí o cheque do e não tenho nem ideia do que é didática, porque é daí que a gente começa. E não tem problema, né? Para quem está começando, quem não é da pedagogia, quem não é da letras, que isso é super comum, claro. Que objetivo. Hoje mesmo, estava numa tutoria, um pouco antes de começar com vocês, do mestrado em educação personalizada, e a menina me dizia assim: não, é que o meu objetivo de aprendizagem é fomentar a empatia. E eu dizia para ela, isso não é um objetivo de aprendizagem, porque não é você que quer fomentar a empatia. Como que eu posso garantir que meu aluno vai aprender a ser mais empático? Ela disse que empatia é um valor, né? Então isso é mais complexo, não é uma coisa que a gente transmite assim, né? Mas enfim, e ela me dizia, eu não consigo entender o conceito de aprendizagem. Se eu estou fomentando, eles vão aprender. Eu disse, não, você fomenta. Como vai chegar no aluno é diferente. E mais a educação personalizada, que eles é que tem que trazer isso. Eu disse, não, então vamos assim, ó, compreender o conceito de empatia, aplicar atitudes empáticas em determinado projeto. Aí ela, eu disse, claro,
são os alunos que fazem. Então, o objetivo de aprendizagem é isso. O que eu quero que as crianças façam? Uma colega exemplificou perfeitamente semana passada. Não, eu quero que eles falem isso, isso e isso. Tá bom, tá bom. Pode ser curto, pode ser longo, pode ser complexo, pode ser simples, mas eu tenho que saber o que eu quero. Porque isso depois também minimiza as nossas frustrações, né? Porque a gente vem com um projeto super legal e eles não participam, não falam, não... Mas o que eu queria exatamente? Ah, não sei, é que eu pensei que eles iam gostar. Isso não é objetivo. Qual é o objetivo? O que eu quero que eles aprendam? 3 palavras, uma frase. Quero que eles expressem o vínculo que eles têm com o Brasil. Estou inventando, né? Mas, tá, são os objetivos. Né? E de aprendizagem, são ações das crianças, dos alunos. Se é criar um storytelling, pois redigir um relato assim, discursar ou criar um podcast, é o que eles vão fazer, são competenciais, a gente trabalha por competências. No POU também deveríamos trabalhar por competência, não o que as pessoas são capazes de saber fazer. Porque depois chega nas Olimpíadas, o que é? Como é que são as Olimpíadas? Como é que é o CELPE-Brás? Como é que são as universidades? Como é que são os programas de POU nas universidades? Gente, é competencial. O que são capazes de fazer? Escrever uma redação, expressar não sei o quê, criar um convite, fazer uma lista de compra. São competenciais. A gente não ensina a palavra, não sei, javali, girafa, né? A gente não está ali. Essa ortografia, ela vem, mas ela vem de uma forma significativa. Esse é o letramento, no fim das contas. Né? Eu usar a língua de uma forma significativa. Eu posso até me enganar, eu vou corrigir. Agora, o que eu tenho que focar é na mensagem final. O storytelling está para isso, né? Então, assim, os objetivos de aprendizagem, primeiro, são competenciais, são as ações que os alunos vão realizar dentro da proposta, né? Dentro da proposta. Não precisa, não, mas eu peguei aqui do BNCC esse código super legal. Não precisa fazer tudo isso. Pode fazer, mas não precisa, não precisa. Aqui pode ser bem simples, mas tem que ser as ações das crianças, tá? Então, a Jéssica botou ali as palminhas, gostei. Esse é o primeiro passo, porque isso me ajuda a organizar todo o resto. Todo o resto. Se eu tenho os objetivos bem claros, eu sei o que eu vou fazer, eu sei o que eu vou esperar, e eu sei como é que eu vou avaliar também, que isso é outra coisa que a gente não vai falar aqui, mas você sabe do que eu estou dizendo. Se eu não, como é que eu vou avaliar? Foi bem legal, participaram bastante, avaliação assim formativa, contínua, todos participaram, gostaram. Legal, mas esse é um âmbito da avaliação, né? Como é que a gente avalia os objetivos? Claro, tem que ter os objetivos. Então, isso é a primeira coisa, para qualquer projeto, para qualquer metodologia. Depois, vincular a proposta a um conteúdo, isso é outra coisa, né? Vocês estão trabalhando lá as regiões brasileiras, aí vem o storytelling e não a história do nome, só um pouquinho. A criança também se perde. Se a gente está trabalhando as regiões brasileiras, vamos trabalhar aí a colonização das regiões. Vamos trabalhar aí vamos fazer aí um storytelling, mas uma pesquisa, não um relato, a imigração suíça, brasileira na Suíça. Claro, eu tenho que incluir isso dentro de um projeto. Parece óbvio para muitas de vocês que já estão muito avançadas aí na parte da metodologia, mas não é. Não é. E conto isso para vocês e converso aqui, não é para ensinar o padre a rezar a missa, muito pelo contrário, vocês todas são multiplicadoras no POU, a gente tem isso, todas nós somos, né? Predicadoras da filosofia. Então, vocês vão formar muitos professores de maneira formal ou informal. E as pessoas que não são dessa área, elas não têm essa noção. Não têm. Então, assim, esse salto conceitual não devemos fazer. Se a gente está trabalhando nesse tema, segue aí. Ah, mas é que eu queria muito trabalhar com a história do nome. Bom, então espera o próximo projeto, tá tudo bem. Por quê? Porque o aluno também diz, ai, isso aqui não entendo nada, eu estava aqui, vou para lá. Claro, se a gente está trabalhando aí de uma forma significativa, construir significado demora. É um processo, né? Então, assim, não vamos cortar. Não, é que é bem legal isso aqui. Não, então, isso é importante também, porque vocês vão, de repente, né, sempre tem, ah, eu vou aplicar o storytelling porque sim, porque acabei de ver, porque achei super bacana. Bom, ver se é coerente com o que vocês estão trabalhando. Se não, não. Deixa para outro momento. Esse salto conceitual, ele não deveria existir. A gente segue, é um processo, é um caminho. É um caminho para que esse aluno tenha mais uma ferramenta de construir significado no que ele está aprendendo em pouco. Então, seguimos nessa linha, né? Envolver os alunos na narrativa. Eu posso começar a narrativa. Se a minha turma é muito tímida, se eles são muito pequenininhos, eu não vou começar com 3 anos e dizer, bom, agora me contem, né? Eu começo, eu tenho o meu baú de histórias, eu tenho a minha caixa, eu vou tirando os personagens, mas eu tenho que envolver, porque senão eles não vão participar. Isso vocês também estão cansados disso. Quem é professor de Paul sabe.
né? Esse trabalho aí da motivação esse vínculo. Então, isso vocês estão cansados de saber. Ou então deixar eles começarem, né? Tudo vai depender do grupo aqui, mas eles têm que estar envolvidos. Não é uma história, não é uma contação de história com posterior interpretação de texto. Não é isso. Tá? Eles têm que estar envolvidos, eles têm que participar. Como vai ser esse personagem? Você tem a minha bonequinha, né? Como vai ser esse personagem? O que que ela faz? Claro, essa narrativa ela vai sendo construída. Eu não posso ter tanta pressa. Eu não posso ter, né? Ou eu tenho as características dentro da minha caixa. Alguém tem que ser assim, alguém tem que ser assado. Eu tenho que deixar acontecer. Então, assim, esse envolvimento, ele demanda tempo, paciência, né? Aí começa, perde atenção, se são muitos, se são poucos, você sabe do que eu tô falando. Mas o storytelling é isso aí. É uma aula só para isso. Tá tudo bem, não tem problema, né? Estimular a criatividade, então a gente não vai dando aí outra aplicação que não é. Corta os pedacinhos, os parágrafos da história e distribui para eles montarem a história. Não. Isso é um outro processo cognitivo de organização, de seleção, de organização temporal. Legal, mas isso não é storytelling. Por quê? Porque não tem criatividade nenhuma aí. Eles têm que ler, interpretar, conectar, vincular, não antes, depois, desenvolvimento final, mas é outra coisa, é outra técnica. Então aqui, quando eu sei que é storytelling, porque eles estão criando, eu posso dar todos os recursos, eu posso fazer o que eu quiser, mas eles que vão criar. Então, assim, estimula a criatividade, né? A gente pode oferecer relato, a gente pode não oferecer, a gente pode deixar os recursos ali, ou pode não deixar, ou pode deixar que façam em casa, depende, né, de cada projeto. Mas se não tem criatividade, se vai mais dirigido à interpretação ou a uma redação que é sobre um tema, uma coisa muito estruturada, não é storytelling. Porque o storytelling ele tem essa magia aí da criatividade. Deixa eu ver como é que eu vou fazer, né? Deixa eu ver como é que eu vou montar. É, essa etapa da avaliação formativa é super importante. A gente pode. Não precisa ser sempre formativo, viu? Pode ser só no final, né? Essa sumativa. Mas a gente tem que parar um momento para ver se os objetivos de aprendizagem a gente está conseguindo, se eles estão conseguindo alcançar. De repente, se eu deixo tudo para o final e eu vejo que não deu certo, eu também me perco, porque, claro, onde é que foi que eu errei? Né? Não deu nada certo. Eles só fizeram um vídeo matado, ou não fizeram nada, ou não quiseram falar, ficaram com vergonha. Então, onde é que foi que eu errei? Na proposta? No formato da proposta? Na formação de grupos? Deveria ter feito grupos aí mais mistos, né? Com diferentes níveis de competência comunicativa. Ou não, fiz grupos muito mistos e só um fala. E só um faz, não? Os líderes. Tenho só os líderes aí, os cabeças de chave nos grupos, e os pequenininhos não falam, ou os que têm. Então, se eu vou fazer essa avaliação formativa, vamos ver se todos estão conseguindo criar não sei o quê, vamos ver se todos estão conseguindo organizar de forma cronológica a narrativa. Eu vou acompanhando. Esse acompanhamento, se a gente está na sala, né? Ótimo, a gente vai passando nos grupos ou vai vendo de forma individual o que, que eles estão fazendo. Se são pouquinhos, a gente consegue fazer individual. Senão, os grupos também são uma alternativa. Eu tenho que ir vendo, eu tenho a minha tabelinha de objetivos ali, pode ser pouquinhos, pode ser um ou dois, mas eu vou acompanhando durante. E vou vendo aqui como é que eu posso ajudar, porque no fim das contas, eu quero um relato final. Eu não quero que eles se desmotivem, que eles tenham vergonha, que eles, né, eu começo a corrigir, não, isso aqui tá tudo errado. Não, eu não entendo essa frase. Não, não, isso não se diz assim. O que eu quero é um produto final. Agora, isso não significa que eu não vá vendo onde é que eu posso ajudar aqui para avançar, né? Tanto na forma oral como na forma escrita, esses são os maiorzinhos. Então, essa avaliação formativa é importante. E como é que eu faço? Eu posso ter só uma fichinha com os meus objetivos e eu vou vendo como é que estão avançando. Bem simples. E depois, claro, eu tenho que ter esse momento, pode ser nessa aula ou na aula seguinte, também legal, para reforçar os conceitos. E pode ser até através de outra metodologia. Então, se eu vejo que faltou aqui, que fizeram um relato, mas que não entenderam muito bem, né? A questão de Londres, né? Relatando aí como é que é a cidade para um turista, fazendo um guia, sei lá. E se eu vejo que está faltando coisa, que as preposições estão tudo errado, está tudo misturado, ou que tem alguma informação que não está bem, eu volto nesse tema com outra metodologia e eu aprofundo ali. Eu não preciso dizer que isso aqui está ruim, que está errado, que não sei. São pequenos. Ou são ou são adolescentes, sempre tem problema. Ou são adolescentes. E a gente tem a questão da motivação, né? Que para nós é um desafio tremendo, né? A questão da motivação. Então, assim, eu não preciso trabalhar assim. A gente está cada vez mais
avançando para um tipo de educação voltada para o aluno. Isso significa que se a gente vai comentar qualquer coisa, é para construir e não para destruir. Então, né, comunicação não violenta, inclusive para avaliar, né, para regular as nossas expectativas, para chegar a uma mensagem realmente de apoio. Se a gente não sabe fazer isso, é difícil fazer isso, é difícil para todo mundo, né? A gente não foi educado assim. Então, o que eu faço é reforçar esses conceitos, essas palavras que não estão legal, essas preposições que está tudo errado, essa frase que está incompleta. Eu levo esse tema, ou eu levo essas estruturas que não estão bem para outra aula, para outra técnica, para outra metodologia. Então, isso dá para fazer e isso ajuda bastante, a gente vai avançando. Personalização, como tudo, como todas as metodologias ativas, cada um pode participar da sua maneira. A gente tem que ver que maneira é essa, quais são as maneiras que a gente tem condições de aplicar. Podemos trabalhar aí com diferentes tipos de narrativas, como eu comentei para vocês, oral, escrita, visual. Eu botei podcast, mas não, seria auditiva, né? Mas enfim, narrativas de áudio, né? Não precisa ser podcast, pode ser uma entrevista gravada, etc. O importante é que exista diferente, que a gente saiba que todos os formatos são válidos, e se a gente tiver o oral, a gente faz o roteiro antes, né? Se são maiorzinhos, se são pequenininhos, não, a gente vai acabar ficando ali no visual, no oral, que também é super importante, mas se eles já são maiores e a gente vai trabalhar com o visual e com o auditivo, a gente também busca um roteirinho escrito e tá tudo bem, e dá tudo certo. É uma forma também de. Então, me deixar trabalhar. Ah, mas é um menino com uma menina que tem transtorno do espectro autista, ela não quer participar, ou ela tem TDAH. Claro, essa função de trabalho em grupo deixa ela muito nervosa. Então, nesse caso, a gente vai ver onde que a gente pode encaixar. A gente vai deixar ela escolher. De repente, ela vai fazer a história dela por pictogramas. Ela vai fazer na parede, ela não vai fazer na folha, ela não vai fazer no cartaz. Então, assim, quando a gente fala em personalizar, é a gente deixar e a gente ver quais são as necessidades de participação, para que participe. Para que participe, ponto 1, que participe. Está participando, conectou, legal. Agora vamos ver o que a gente consegue ensinar, né? O que consegue, que aprendizagens podem sair daí. Mas primeiro que participe. Então, assim, participar pode ser de diferentes maneiras. Então, e cada formato tem suas vantagens e pode ser adaptado, se vocês também cansados de saber. Posso priorizar um outro? Pode, mas o ideal é, né? Inclusive na mesma proposta, a gente pode trabalhar com diferentes tipos de narrativa. Como eu comentei para vocês, dou a foto, depois tiro. Como falava isso mesmo? Não, em português, você lembra? Eu lembro, como é? Não sei o que. Tem outra palavra para isso? Que seja a mesma coisa? Ah, o que significa essa expressão? Mostra a foto, né? Enfim, a gente vai trabalhando os diferentes formatos, mas o importante é que a gente quer uma narrativa no final. Então, dicas de quem já usou e já teve muitos problemas, né? Muito sucesso e muitos fracassos. Sempre que for uma proposta, como a gente está nas aulas de Paul, tentar vincular algum tema aí que traga algo da sua identidade. Se for região do Brasil, a região dos pais, por exemplo, ou o que eles conhecem, né? Então, assim, sempre tentar buscar, porque para a gente também trabalhar a questão da cultura, né? A questão do vínculo, a partir do vínculo, né? A cultura a partir do vínculo. Deixar a criatividade fluir, já tinha falado, isso é super importante. Eles precisam de tempo. A criança, ela tem um tempo, todos temos, mas a criança, ela tem um tempo que é dela, para ela criar. Então, muitas vezes ela está naquele silêncio, ela não está fazendo nada, ela está olhando para a parede, não significa que ela não está pensando na proposta. Então, assim, não posso fazer um storytelling em 1 hora, né, rapidinho. Eu tenho que, dessa 1 hora, se eu tenho só 1 hora, eu tenho que deixar uns 15 minutos para ela começar a participar. Não tem problema. O processo de criação autêntico, ele demora, né? Nós somos adultos, então é mesmo que a gente não sabe por onde começar, a gente já está conversando aí né, nas salas. A gente já está aí, ai, como é que tá? Tudo bem? Ai, não sei nem por onde começar, vamos ver. A criança, ela não tem isso. Ela tem esse tempo aí para se conectar. Então, isso faz parte do desenvolvimento infantil. Então, a gente tem que considerar isso também na hora de trabalhar com isso. Organizar as propostas de diferentes formatos e utilizar o produto final, essa é chave, como ponto de partida para o próximo, que eu comentei com vocês. Então, assim, o produto final, o relato, é um ponto de partida. Ele pode fazer parte de um portfólio, ele pode fazer parte do trabalhinho que vai para casa, mas ele, para mim, como educador, ele é o meu ponto de partida para o próximo projeto, ou para a próxima metodologia que eu vou aplicar.
Então, aqui entra a avaliação, que ela pode ser formal ou informal, mas ela me ajuda a ter essa função pedagógica. O relato ele tem essa função pedagógica, não é o social de eu dizer tá bom, não tá bom, não, é a função pedagógica. Esse relato ele vai me ajudar a planejar, né, o dia seguinte, day after, para vocês. E nada, bônus aqui não é bônus, não. É cafezinho, né? Chá, não sei, vocês são chiques. Chá das 5, chá das 7, chá das 8 já para vocês. Vamos fazer o intervalinho? Querem fazer foto? Não querem fazer foto? Ih, a Thalita Podemos. saiu. Então, entrou mais pessoas, né? Depois que o embaixador saiu, entrou mais pessoas. O que que você acha, Fê? Vamos esperar um pouco mais na volta ou fazer já? Eu acho válido, acho que a gente pode fazer agora, 8h30, Tá. né? Agora acho que dá pra gente já fazer e a gente segue pro intervalo. Ok, bora lá, pessoal. Quem que pode abrir as câmeras para sair na foto agora? Ju, deixa eu Vamos só lá. te pedir para minimizar a Sim, apresentação, por sim, gentileza. sim. Deixa eu de compartilhar. Ótimo. Vamos de novo, né? Tomara que todas possam sair. É o último dia, gente. Não sai hoje, não sai nunca Ah. mais. Ai, nossa. Exato, bora lá, bora lá. Quem mais aqui? Mais alguém? Mais câmeras abrindo, vou dar mais uns segundinhos aqui pra gente tirar a nossa foto. Deixa eu pausar a gravação também e retomar quando voltarmos do intervalo. Aqui. Bom, aqui. Como eu disse, hoje a gente não vai fazer, pessoal que chegou depois, né? Hoje nós não vamos fazer prática, não. A gente vai falar sobre os assuntos que foram saindo, né? E que, como é o último curso, como tem algumas coisas que, né? Eu tenho aí 9 anos de experiência no POU, né, como prof, e depois alguns anos já formando professores, eu acho que alguma coisa a gente vai aprendendo, não só para compartilhar o saber da experiência, mas também coisas que funcionam talvez em outros contextos e a gente pode tentar, né? A gente pode tentar e depois a gente pode avaliar. Então, assim, não estava previsto, não está no curso, mas isso saiu na primeira aula, né? Nas dificuldades de vocês. No questionário saiu muito, e eu achei, na semana passada saiu, então eu achei que a gente tinha que falar um pouquinho sobre as benditas das famílias, né, que seguem sendo um desafio tremendo, que tem um impacto importante na nossa autoestima como educador de Paul. Não deveria ter tanto impacto, porque ela tem o seu papel, isso já está confirmado, mas ela tem, né? Então, assim, vamos falar aqui numa perspectiva, como eu comentei antes, né? A gente casa com o marido e a família. Quem acha que não é assim, tá enganado, é jovem, tá enganado. A gente casa com a mesma coisa na aula de Paul, a família vem junto, e ela não entra na sala muitas vezes, mas ela tá ali. Então, a gente não pode fazer como a Ana, no nosso caso, né, do estudo de caso, que ela vem da escola, na escola a gente tem aí aquele respaldo curricular, né? Essa criança tem que aprender, senão ela não vai passar, ela não vai avançar. Essa família ela tem um compromisso social com a escola, né? Com o curso de POU, não. Com o projeto, não. Então, assim, nós somos uma associação do terceiro setor, como diz aqui na Espanha, que nós não temos nenhum respaldo com respeito à participação, né? Essa participação ela vem totalmente da motivação da família, então é um pouco incoerente dizer que as famílias aqui não têm querer, né? Porque isso não é uma escola. Por outro lado, a família ela tem responsabilidades e ela muitas vezes, na maioria das vezes, ela não conhece a responsabilidade que ela tem. Então aqui eu queria trazer um pouco para vocês o que a gente falou, os níveis de participação, não só das famílias, mas também da comunidade. Aqui nos interessa mais a questão das famílias, e eu tentei aterrissar um pouco essa teoria dos níveis de participação no nosso mundo aqui do POU. Talvez possa ajudar. Pensando, como eu disse antes, que muitas de vocês são professoras,
são gestoras ou serão gestoras, né? Sempre alguém vai chegar ou na secretaria, na coordenação pedagógica, na vice-presidência, na presidência de uma associação, né? O mundo do POU é assim, e eu acho que nós todos somos multiplicadoras também. Então é interessante que a gente conheça isso para falar com um pouco de propriedade também sobre a questão das famílias. Sempre é um ponto fraco nosso que a gente não sabe como abordar, e muitas vezes, por falta de formalidade, a gente também não transmite a segurança que nós gostaríamos. Então, vamos falar um pouco de teoria. Essa é teoria, não sou eu, não é minha. São os níveis de participação quando a gente quer criar comunidades de aprendizagem. Não sei se vocês conhecem esse conceito. Está muito trabalhado aqui na Europa, não sei como é no Reino Unido, na Espanha, a Espanha é um referente na comunidade de aprendizagem, que são essas escolas abertas, né? Elas são escolas, mas a comunidade participa muito, participa não só pintando as paredes e fazendo festinha, né? Ela realmente participa em outros âmbitos, como é o caso do âmbito educativo. Então, aqui, podem me contar aí depois se no Reino Unido vocês têm comunidade de aprendizagem, até me interessa. É bem complicado bem complexo de colocar em prática. Meu filho estuda em uma e eu estou aprendendo muito e vendo que a prática, como sempre, né? A teoria é muito bonita, a prática são as 500. Mas, enfim, esses níveis são importantes até para a gente identificar onde é que está a nossa escolinha aqui. Antes de dizer que a família não participa, vamos ver o que a escola está fazendo também, né? Então, acho que a gente, para vocês darem uma avaliada, fazer uma autoavaliação aí de como que tá. Então, assim, o primeiro nível ele vai até o final, porque é o básico, né? Ninguém deixa o filho se matricular numa escolinha, se ele é menor, sem informação dessa família, né? E sem informar também essas famílias o básico, né? O que a gente faz, quais são os níveis, como é que esse aluno é... Ah, sim, Jéssica. Ah, bom, a gente continua em contato. Eu trabalho com isso, e além disso, agora com a experiência do Leonardo, que é o meu filho de 3 anos, que está numa comunidade de aprendizagem, estou aprendendo muito, muito. É interessante, mas complexo. Já estou mudando um pouco de opinião com relação. Ai, maravilhoso! Não, tem também suas desvantagens, como tudo. Mas aqui, primeiro nível ele vai até o final, então é a questão da informação, né? Aquela coisa básica, aquela rede social que a gente tem, aquela fichinha, né? Aquele infográfico bem bonito, aquele, né? Que diz como é que é a escolinha, a página. Então, claro, isso todo mundo tem. Ninguém começa um projeto sem, né? Sem esse tipo de informação. A gente começa a falhar aqui na evolução do aluno. Então, vejam que nós estamos no primeiro nível. Somos um bebê em nível de iniciativa educativa. Somos um bebê, por quê? Porque a gente ainda não tem uma unanimidade ou um consenso sobre como informar a evolução do aluno. Todo mundo faz alguma coisa aqui, né? Ninguém ignora a evolução do aluno, mas a gente nem sabe muito bem como fazer ainda. Então, em nível de organização educativa, instituição educativa, projeto educativo, estamos começando, porque a gente ainda está no nível informativo. Então, aqui a gente vai trabalhando, né? Tem mais cursos por aí, a gente vai falar sobre isso. Muita gente está falando sobre isso, está pesquisando sobre como avaliar aquela coisa, né? Se a gente só avalia com a fichinha ou com a tabelinha ou com o que for, depois como é que a gente quer que ele chegue nas Olimpíadas pronto para fazer uma prova? Aí querem formar para a prova, 2 semanas. O projeto nunca fez nada a respeito, então aí como que a gente faz isso, né? Então, aqui só para vocês verem, e estamos todos juntos no mesmo barco. Aqui não apontando o dedo para ninguém, não. Eu me refiro ao Paul, inclusive nos Estados Unidos, que tem bastante mais tradição que nós. É, a parte de evolução do aluno é o nosso calcanhar de Aquiles ainda. Ou seja, a família ela não sabe bem o que esperar. Quando ela não sabe o que esperar da evolução, como é que a gente quer que ela se engaje tanto se ela nem sabe o que vem? Então, assim, a institucionalidade de um projeto educativo, ela passa pela informação da evolução desse aluno. Então, a gente aqui, esse é o nosso ponto fraco no momento. Não consegui publicar nada sobre isso ainda, porque não tem tempo, mas eu acho que é uma informação que tem que chegar a gente, sabe? Tem que chegar para as famílias, para a família, tem que chegar para os professores, para as escolinhas, para os projetos. Quando a gente tem um consenso, quando a gente tem claro o que a gente vai informar, de que maneira a gente vai informar, com que temporalização, né? Uma vez ao ano, enfim. A gente também está transmitindo para a família uma imagem de seriedade, de compromisso educativo. Então a gente sai daquela posição do, tudo que fizer tá bom, porque a gente não esperava nada.
Isso não é legal de escutar. É confortável, mas não é legal, né? Então, assim, para vocês verem que institucionalmente, quando a gente já tem aí uma linha, a gente já consegue avançar. Avançar para quê? Aí a gente vem para o nível consultivo, que é quando a gente consulta, e você já deve fazer isso, algumas escolinhas já fazem isso. Aqui na associação a gente está nessa linha aí, é, que é quando a gente quer saber a opinião das famílias, né? O que a gente quer tentar engajar. Então, assim, temáticas que eles gostam, de onde eles vêm, é, participar dos projetos, dos videozinhos, das entrevistas, da própria rede social, né? Quando a gente faz alguma coisa, pergunta a opinião depois da festa, da apresentação e tal. Pergunta também o que eles gostariam que os filhos deles aprendessem. A gente consulta. Aqui, outra vez, né? Vamos deixar a nossa hierarquia, né, do professor, o professor de português de lado, porque eu tenho que abrir para a família. É óbvio que depois eu vou adaptar o que a família está dizendo, mas eu abro esse espaço para que eles possam opinar. É uma estratégia, né? Um nível é uma estratégia também para que essa família comece a criar um sentido de pertença, né? De pertencimento a esse projeto. Então, não é só para o meu filho, eles também estão me perguntando. Eu vou opinar, não tem que fazer nada, só tem que opinar, claro. É tão sutil que é uma estratégia de que essa pessoa se sinta importante, valorizada, né? Mesmo que o filho não fale português. Isso é outra coisa, viu, gente? Não, essa aqui nem vou perguntar se filho é esse, nem fala direito. Não é isso. As famílias elas vêm junto, né? A gente aqui não está avaliando família, não. A gente tem que aprender a avaliar os falantes de herança, a gente tem que trabalhar nisso, né? Antes de sair avaliando as famílias. Depois, isso aí, a avaliação das famílias vem no PEC, mas vem depois. Depois aí vem um nível decisório que aqui exige mais tempo, né? Então aqui as escolinhas recentes podem fazer, mas tem que ter cuidado, porque esse sentido de pertencimento ele já tem que estar mais consolidado, né? Para não sair cada um opinando uma coisa diferente, então que a gente tenha um caos completo, pessoas descontentes e aquela sensação de que a gente está perdido, né? Isso é bem importante, que as famílias sejam consultadas não significa que a gente não saiba o que vai fazer. Todo o contrário, a gente está tentando alinhar as expectativas da família e do projeto. Isso tem que ficar bem claro, né? Não é porque a gente não tem nem ideia por onde começar. Então aqui, aí a família que decide, ela não só é consultada. Então aqui a gente faz votações, aqui a gente lança os benditos dos doodles, faz as assembleias, a gente vota, a gente decide próximos passos. Então aqui tem que ir com cuidado em função, né? Porque a gente tem que conhecer bem essas famílias, senão vai gerar mais trabalho para a gente, né? Isso é feito desde a gestão, isso também é importante. Não é o professor que faz todo o tempo isso, isso tem que ser um projeto institucional. Isso é um projeto da escolinha, né? Por isso que aqui não tem tanto a ver com o nosso curso, porque não é uma metodologia de aula. Isso aqui é uma questão de coordenação pedagógica, né? E de filosofia também do projeto. De repente, o projeto não tem nada a ver com isso. O projeto quer preparar para o CELP-GRAS. Então, tá, não é aqui, né? Mas é para vocês verem os níveis que tem e como se organiza tudo isso. E depois vem o nível educativo, que seria já o nível da comunidade de aprendizagem, que é quando essas famílias entram e são parte do projeto. De que maneira? Participam com o seu conhecimento, né? Podemos fazer aí uma oficina, a PBC em Barcelona, né? A PBC faz isso também, mas de forma muito pontual, né? Então, o pai que é bombeiro, ele vai participar daquele projeto, ele faz uma oficina, o pai que é artista vai lá e faz uma oficina de uma técnica de pintura. Essa família, ela participa, mas ela não é chamada um dia só para fazer aquilo. Ela participou já, ela foi consultada, ela tomou alguma decisão, e são pessoas que realmente estão a fim de trabalhar. Então, a gente tem aqui tanto essas participações internas, como também a criação de comissões de famílias. Também tem que ter cuidado, né? Porque a gente começa super organizado, vamos fazer as comissões, você comissão de festa, você comissão. Claro, e depois começam os problemas, porque tudo que é voluntário a gente sabe, né? Eu que sou aqui a rainha do elo europeu, de boas intenções, né? A gente sabe, gente, trabalho voluntário é o primeiro que fica de lado quando a coisa aperta. Então, a mesma coisa na iniciativa. Se a gente deixar tudo a cargo das comissões, né? As comissões estão encarregadas, a gente corre o risco de começar a ficar só um fazendo tudo, então gera aquela desmotivação, aquela sensação de a convivência, o plano de convivência da instituição também é importante, da escolinha também é importante.
né? Então, assim, é melhor não avançar mais da conta se a gente não tem certeza, não conhece bem as famílias. Então, a gente às vezes começa com super, né, super gás, super energia. Não, não, vamos deixar que todos participem. Vamos ser uma comunidade de aprendizagem do Paul. Vamos inovar. Cuidado, vamos devagar, né? Vamos ver primeiro se a gente consegue consultar sem ter conflito. Vamos ver se a gente consegue ter consenso, porque aqui na consulta a gente começa a ver já o perfil, a gente começa a ver a cultura que tem essas pessoas, né? Cultura né, do que ensinar, de expectativas que tem com relação ao projeto. Então, assim, é legal, a gente vai testando, a gente não só falar assim com as famílias, né? Vamos agora mudar de nível de participação, mas a gente pode testar e ver em que nível, né, em que grau de, de maturidade a gente está institucionalmente na escolinha. Então, aqui pensando em nível de coordenação de gestão. Depois a gente avança aqui, aí vamos pensar um pouquinho na gente, né? Se eu conseguir. Estratégias que funcionam. Bom, aqui tenho, isso aqui é teórico, tá? Mas eu aterrisei a teoria, contextualizei essa teoria no nosso mundo aqui do povo, né? Então, primeiro, comitê de boas-vindas na iniciativa. É para ir um pouco mais além da fichinha. Sabe a fichinha, aquela quem que fala o quê, que idade tem a criança? Então, aqui, primeiro, eu estou passando uma imagem de que as famílias participam, têm valor, são importantes, e ao mesmo tempo, eu também estou oferecendo mais informação e estou conhecendo as famílias, né? Então, aqui é para gerar aquele sentido de pertencimento a um projeto. E para a família entender também o que nós estamos fazendo ali. Não de uma forma tão formal, né? Mas um comitê de boas-vindas. Comitê de boas-vindas que venha por parte das próprias famílias, ou de um professor e um gestor, ou um gestor e uma família, mas é importante que as famílias participem, as famílias que já estão, tá? Gente, um encontro uma vez, sabe? Uma visitinha, uma guiada no primeiro dia, sabe? Um cafezinho, né? Não precisa ter muito envolvimento, mas que também esse comitê de boas-vindas possa falar um pouco sobre o projeto e sobre a questão do bilinguismo da língua de herança. Então, assim, vamos ver que, vamos pensar, vocês aí, a maioria, né, vocês são familiares. É muito diferente, né? Quando a gente escuta uma professora, né? A Fernanda aqui, jovem, novinha. Eu já fui Fernanda. É muito diferente a gente escutar a Fernanda falando, né, da importância do bilinguismo, de falar com seus filhos, quando a gente tem uma mãe junto com ela, um pai junto com ela, que está dizendo sim, sim, e mesmo que inicialmente eles não falem, depois a gente continua, a gente pede para repetir. Claro, a gente tem aí um comitê de boas-vindas que está integrado pelos diferentes agentes do povo, né? Agentes secretos, né? Agentes não secretos. É o professor, é o gestor, é o familiar. Então, isso é uma estratégia também, né? Criar um comitê de boas-vindas aí. Fazer aí um café da... Isso a gente fez na PBC várias vezes. Café da manhã ou da tarde, ou espaço de conversa virtual, agora a gente tem o virtual, né? Entre especialistas em família. Não precisa ser um encontro de 1 hora, não precisa ser uma palestra, mas a gente pode criar aí uma live de 30 minutos, convidar um especialista numa área bem concreta, né? Por exemplo, meu filho não fala português, não me responde em português. Chama o especialista, dá esse espaço, sem julgamento, né? Para que esses pais possam conversar, possam de uma outra maneira, não tertúlia, hein? Eu sempre falo, né? Não nos perdamos aí, não é terapia de grupo, mas a gente chama um especialista, a gente separa aí algumas dúvidas, não, os pais não precisam se expor, a gente organiza antes, né? E, e vamos falar com o especialista sobre isso, vamos ter ideias, porque isso movimenta. Isso dá um gás, dá uma esperança. Sabe quando né, a gente tem aquele problema com o nosso filho e de repente vem um profissional de tranquilo, claro, dá um gás, né? Tipo assim, puxa, essa escolinha me ajuda, inclusive, a criar o meu filho, a educá-lo, né? Me ajuda a superar os desafios do bilinguismo, mais além do português como língua de herança. Então, assim, que a gente tem esse suporte aí hoje com um entorno, não, com o ambiente online a gente consegue, né? Bastantes coisas. Caixinha de sugestões quando a gente não quer, né? A gente tá vendo que as famílias são mais, né? Depende da cultura, né? Também depende do local. Aqui na Espanha o povo fala mesmo, né? Mas cada país é um, cada imigração é uma, os grupos são diferentes. Então, assim, uma caixinha de sugestões pode ser presencial, pode ser virtual também, pode ser anônima, através do Google Forms, por exemplo, né? Um formulário. Para as famílias podem expressar dúvidas, opiniões, vão oferecendo sugestões. Então, isso também, eu falo, puxa, que legal, estão me perguntando, quero participar, quero ajudar. E não preciso nem falar quem eu sou, né? Porque eu tenho vergonha de dizer que meu filho não fala, né? Eu digo que ele fala, mas ele não fala, isso acontece também, né?
Eu digo que estranho, em casa ele fala. Aqui não, é porque ele deve ter vergonha. Não, e eu sei que ele não fala, gente, porque eu também não falo. Eu esqueço. Eu estou falando com meu marido, eu só falo no outro idioma, não tenho família, né? Então, assim, a mãe, o pai, ele já nasce, já tem aquela culpa, é dele, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Depois vem as dificuldades da vida, né? E ao mesmo tempo eu estou vendo ali naquela instituição, naquele projeto, eu estou vendo um suporte. Então, isso a gente é modificar um pouco também o chip da escolinha. A gente vai totalmente contra, como vocês podem ver, ao caso da Ana, né? A gente não é uma escola de português. A gente pode ser, se a gente quiser. A gente pode dar aula particular de português, mas nós não somos professores só de língua. A gente também tem esse vínculo aí com as famílias. E muitas vezes essa falta de participação é realmente por falta de conhecimento ou por vergonha, né? A não estar naquele nível que a gente nem sabe que nível é. Porque no fim das contas ninguém está na sala para saber que nível é. Mas, enfim, a gente também tem aquela, né? Entrevistas muitas, as escolas a Maria já faz, né? Mas além da fichinha, uma entrevista não só para ouvir, mas também para falar. As famílias não sabem o que é desenvolvimento bilíngue, plurilíngue. Quando começa a aprender, o que é aquisição? O que é aprendizagem? O que é interferência? O que é translinguagem? Família não sabe. Não tem por que saber também, né? Então, assim, é nosso papel. É nosso papel. Nem que seja num site, nem que seja num folheto, nem que seja, vai depender do grau de comunicação, né? Da informação, que nível vocês estão de comunicação com as famílias, mas a família não sabe. Né? Então, assim, o que é normal, o que não é normal? Eu já não deveria estar falando porque a Preminha fala. Aí ele não fala ele não fala o ão, não fala o ão. Entende o ão? É capaz de expressar que é normal, o que não é normal. Família não sabe, né? Especialmente aí, pessoal que não é dessa área da educação, tudo é um aprendizado. E nós somos parte desse. Então, assim, faz parte do nosso trabalho orientar as famílias e da forma mais empática possível. Por mais que a gente veja, é óbvio que ele não vai falar, tu não fala, né? Não vai por aí o negócio. A gente tem que dar a mão e tentar puxar. Se não conseguiu, não conseguiu. Isso é outra coisa. Né? A gente não fica ali, como eu falei, aplicou o storytelling, não avançou, a gente vê que a aquisição não avançou, tem um problema aí. Vamos conversar. Né? Se eu estou aplicando as metodologias e eu estou vendo que não avança, esse pai tem que saber também o que se espera, mas isso tem a ver com os objetivos que a gente comentou a princípio, né? A família tem que saber o que a gente vai fazer, o que a gente espera, porque depois, quando chegar o momento da gente retomar e conversar, ninguém vai se ofender. A gente realmente, quando a gente teve aqui uma situação muito desagradável na PBC, de uma menina que ela realmente não avançava. A mãe falava inglês e o pai alemão, e a menina ia na escola alemã. Então, claro, né, o espanhol para ela não existia muito, e o catalão não existia, o espanhol, e a questão do português ela falava em inglês com o pai, e eu não sei se ela não passava muito tempo com a menina tinha o português realmente muito fraquinho. E a menina começou bem pequena, chegou aos 6 anos, a menina continuava igual. Já tinha 4 anos de APDC, né? Então, claro, a gente foi conversar com a mãe ficou ofendidíssima. Disse: vocês estão aqui só para acabar comigo, com a minha autoestima que já é baixa como mãe, né? E não era isso. É verdade que, né, naquela época também não tínhamos o conhecimento que temos hoje. Mas a gente disse: não, a gente gostaria que ela ficasse aqui, não passasse para a turma de alfabetizados, mas ela já está alfabetizada. Diz assim, mas aí ela vai deixar de acompanhar e ela realmente não vai querer ficar porque ela só quer brincar. Para ela, o português era só para brincar. Então, o que aconteceu aqui? A mãe ficou ofendidíssima, tirou a menina da PVC. Tudo bem. Tirou, a gente tentou conversar, não teve jeito. O que aconteceu? A menina amava a PVC. A menina pediu para voltar, porque ela queria voltar, mas ela queria brincar. Então, ela tinha 6 anos, ela estava na sala de 4 a 5, e ela começou, então, tá, já que ela, ali, ela, né, ela tinha crianças que não falavam direito, ela já falava muito melhor, claro, que uma criança de 4, 5 anos. Ela ficou brincando ali, então a mãe voltou e disse, olha, cara, sabe que eu quero que ela viva o português, então se esse é o jeito dela viver, ela tá tão bem na escola, né, então tudo bem que ela não avance aqui, ela tá avançando aqui, pelo menos com os pequenos. E assim foi. Passou 2 anos aí, a menina deu um salto, não sei se a mãe também mudou as estratégias, foi bem a época que eu saí. Hoje a menina fez até Olimpíadas, participou. Então, assim, aqui esse gap, né, esse mal entendido com a família, também talvez tenha sido falta de sensibilidade da nossa parte, em avisando pouco a pouco, né? Porque a gente só fazia esse salto quando eu ia para a turma de alfabetização. Antes não, ficava ali, naquele limbo, né? Tá brincando, tá brincando. Talvez se a gente tivesse informado a evolução dessa menina,
né? A gente talvez tivesse uma outra situação. A menina ficou 6 meses fora da PBC, mas ela pediu tanto para voltar, voltou. Voltou e ficou ali, e depois deu um salto que foi uma questão dela, do desenvolvimento dela, não foi da PBC, não, foi dela. Mérito da mãe, mérito da menina, enfim. Mas eu vejo que são situações que a gente poderia talvez evitar ou minimizar com outro tipo de comunicação, né? Com uma comunicação mais estruturada e também mais argumentada, porque também, claro, a gente só sabia dizer para a mãe que ela não ia conseguir acompanhar, claro, o que significa isso? Que a minha filha ela dizia, minha filha não é caranguejo. Me lembro como se fosse ontem, minha filha não é caranguejo, ela não vai andar para trás, não. O que vocês estão pensando? Na escola ela só avança? Vocês estão se achando que as bolachinhas, as últimas bolachinhas do pacote, né? A mãe estava ofendidíssima. Hoje eu consigo entender essa mãe. É uma questão também da forma da gente se comunicar e também de dar uma visão mais clara, né, do que se espera, se a gente nunca falar nada e depois também essa família fica no limbo. A menina felicíssima, brincava, cantava, claro, né? A mãe pensou que estava tudo bem. Então aqui é um exemplo real, hein? Como a comunicação é importante. Atividades conjuntas em ambientes fora da iniciativa, isso todo mundo faz, vocês estão, apoio ok, faz um montão, porque eu acompanho vocês, né? Festa junina, piquenique no parque, é contação, então isso aí é uma boa estratégia, isso é teórico, não é meu, e você já faz e funciona. E participação com outras iniciativas da comunidade. Por que isso? Aqui pensando em famílias que de repente o pai é músico, a mãe é não sei o quê, existem outras iniciativas, então aqui a ideia é integrar, né? Porque a gente está dizendo que não é uma bolha, né? Então, se a gente não é uma bolha, em algum momento a gente vai falar inglês, a gente vai escutar, no caso de vocês, né? A gente vai escutar inglês, faz parte do mundo. Aqui a gente faz o carnaval junto com o centro cívico, que é né, é onde a gente faz, pessoal que vem nas jornadas aqui, já faz tempo. É um espaço do governo, da prefeitura, onde acontecem as aulas da PBC. Então, assim, carnaval aqui é conjunto. Então, vem a banda, os catalães adoram, tem banda de tal. É diferente, tem a nossa parte aí, nosso sambinha, tem a parte deles. Obviamente, com a comunicação em catalão ou em espanhol, tá tudo bem, né? E os pais aí, tem pais que fazem parte desses grupos de batucada, que são daqui, então estão participando, estão integrando, a criança está vendo tudo isso, como é normal, como é positivo. Então, essa é uma outra estratégia. Então, a gente vincula, né, as iniciativas aqui. No caso da escola do meu filho, eles têm aí uma interessantíssima. Eles têm, é um bairro que tem muitos árabes, né? Então, tem as iniciativas árabes e aí estão fazendo, aí tá o Leonardo aí fazendo, falando os números em árabe, eu só olho. E os pais estão dentro da escola fazendo isso. E contando um pouco, então, claro, essa mescla, essa mistura é interessante. E por fim, meninas, aqui, questão da família. Não, já acabei, né? Questão da família, isso era só para passar para vocês, não é o tema do curso. Eu espero que sejam ideias, né? A gente vai compartilhar o PowerPoint, que isso possa ajudá-las aí na caminhada de vocês com relação às. É uma caminhada e não é só de vocês, viu? É uma caminhada institucional e do próprio projeto de Paul. Então, que possa ajudá-las, de uma maneira ou outra a avançar nesse sentido. Como eu dizia, a gente tem muito para fazer ainda antes de se consolidar como, né, como um grupo, como a gente já é uma modalidade de ensino, mas a instituição como tal, o projeto como tal, a gente ainda está avançando, a gente está na parte informativa ainda. Então, estamos caminhando, né? Seguiremos caminhando, mas é para vocês verem até onde pode chegar em esse tipo de iniciativa não formal. Essa teoria é para iniciativas não formais, de educação não formal, tá? É só para compartilhar com vocês um pouco da minha outra, meu lado B, ou lado A, não sei, minha outra experiência. Bem, só para fechar, tá? Nosso curso, essa sequência de cursos aí, sei que vocês viram um montão de temas, né? Temas mais teóricos, temas mais práticos. Alguns cursos, com certeza, algumas se identificaram mais, outras menos, porque tem a ver com o perfil de vocês, lembra? Né? A formação inicial de vocês. Queria fechar esse encontro, né? A gente poderia fazer uma prática de storytelling, seria super legal, mas isso a gente pode fazer uma oficina mais adiante e vai ser maravilhoso. Mas eu não queria deixar passar esse encontro, esse momento, vocês estão fazendo um super esforço de estar aqui, estamos quase no Natal, né? Já estão aqui desde janeiro, sem deixar essa sementinha da questão da formação,
Formação não é só curso, vocês sabem bem, os cursos são super importantes, mas não é só isso. E queria falar um pouquinho do que a gente precisa saber ou seguir sabendo para ensinar POL, né? Para ensinar uma língua minoritária num contexto diferente, num país de língua majoritária diferente, com uma heterogeneidade tremenda, não só em nível de alunos, mas em nível de famílias também, de bagagem. A gente tem uma característica que é nossa, que é única, e mais quando a gente ensina o português de variação brasileira, ou se a gente ensina numa perspectiva pluricêntrica, que isso a gente não chegou aqui, né? Vocês tiveram algum curso disso, não sei, não me lembro, mas importantíssimo também. Então, assim, são muitas as variáveis na profissão do educador de língua de herança, né? Nossa amiga Rita vai falar sobre isso essa semana, né? A nossa futura mestre. E esse tema é importantíssimo. Pouca gente fala ainda, a gente tem que falar bastante sobre o perfil, porque quando a gente analisa os perfis, a gente é capaz de. Quando a gente não põe o dedo na ferida, a gente não avança. Por isso que reproduzir metodologia, reproduzir currículo, reproduzir, a gente vai acabar sendo professores de português, como na escolinha, né, da língua materna ou da língua estrangeira. Então, assim, coloquei aqui um pouco as nossas 3 áreas de conhecimento, é um montão de informação. Então, assim, a gente tem que conhecer teoria linguística, a gente tem que saber o que é competência comunicativa, pensando que um educador de POL nem sempre é professor. A gente tem que conhecer as teorias didáticas também. Esse curso aqui é puramente didático, né? Como que eu ensino qualquer coisa? Nós estamos no POL, né? Mas esse curso aqui, essas metodologias eu ensino em diferentes programas, diferentes titulações. Temos que saber como ensinar, temos que saber o que ensinar. Então, teorias linguísticas e quem dera fosse só o português. A gente tem que saber sobre bilinguismo, sobre plurilinguismo. São teorias diferentes, se complementam. Temos que saber sobre desenvolvimento infantil, né? Então, assim, a pedagogia pura, isso aqui, pedagogia pura. São muitos conhecimentos intrínsecos no ensino de POL, se a gente quer fazê-lo de forma responsável, né? E depois vem o nosso contexto tão que não é menos importante, né? As especificidades dos alunos, das famílias, das línguas em contato. Isso também já está comprovado, não é a mesma coisa ensinar POL no contexto inglês que POL no contexto espanhol, que POL no contexto grego ou japonês. E do contexto da iniciativa, porque também, como eu disse, tem muitos valores que são da iniciativa. Eu posso querer fazer o melhor trabalho com as famílias, mas a minha iniciativa não contempla esse tipo de comunicação ou esse tipo de participação. Então, aqui eu também tenho muitas barreiras que não são só minhas, né? São do contexto em que eu estou. Eu não tenho um sistema educativo por trás que me dê respaldo, né? Eu quero fazer tudo certo, eu estou me atualizando, eu quero aplicar assim, eu quero fazer assado. Nem sempre isso é possível, porque a gente tem uma instituição não formal por trás. Vocês ainda são privilegiadíssimas, né? Porque vocês estão sobre o guarda-chuva do POIUK, vocês já têm algumas diretrizes comuns, vocês já estão anos-luz de muitos outros contextos. Então, isso se agradece muito, né? Vocês estão tendo acesso aqui a um ciclo de cursos e que depois eu espero que vocês avaliem a pertinência, avaliem a importância, o formato, que vocês sejam capazes de dar nova forma ao que vocês precisam, ao que vem, né? Então, assim, são todos esses conhecimentos que vão articulados para a gente ensinar pouco. Não é pouco, gurias. E não é tão simples. Então, assim, quando a gente pensa no avanço do POL, temos que pensar nos professores do POL, nesses educadores do POL, né? Não adianta sair livro, sua primeira é escrever livro, mas não adianta sair livro, não adianta se esse professor não está conectado com o que a gente está fazendo. Se esse professor não entende bem o que ele tem que saber, né? Como é que ele tem que avançar. Então, assim, eu gostaria de deixar aí a formação contínua, ela é autônoma, né? A gente tem aqui as propostas, né? Como essa do POIUK, que vale ouro, né? Quem der isso vai para o YouTube, né, Silvia? Então, tomara que o resto do pessoal possa acessar, enfim, isso vale ouro. Mas eu gostaria de deixar aqui para vocês que isso não seja aqui um ponto final. Não, agora não estou fazendo nada, estou esperando o próximo curso. Isso é uma cultura do modelo de treinamento que nós chamamos dos anos 80. Então, assim, esse professor ele era passivo,
né? Então, assim, enquanto não me mandar... Quer, Rita? Pode falar. Eu estou falando que o professor da década de 80 era treinado, É, era uma coisa mecanizada, né? sim. E hoje em dia o professor se faz professor e porque vai atrás das próprias informações. Eu não quero falar, não. Tá, tudo bem. É exatamente isso. A gente vem do modelo de treinamento, os alunos eram treinados, o método comum vem da onde? Né? Os alunos eram treinados, os professores também, nós também, e fomos formados nessa perspectiva também, a não ser que, né, o grupo jovem não, aqui estou falando da velha guarda. Nós também, então assim, romper com isso e ensinar de forma diferente também é difícil. E também muitas vezes romper com essa concepção de que alguém tem que me dizer o que eu tenho que aprender também é difícil. Né? O que acontece em muitos casos nesses cursos mais fechados, né? O pessoal se desmotiva, gente, porque, claro, não era bem isso que eu estava esperando, mas o que você estava esperando? Ai, não sei, algo mais... Ai, não sei, mas não era isso. Claro, o professor também não sabe, porque a gente não está habituado a pensar sobre o que a gente quer. A gente nunca teve muito espaço para isso, né? Então, assim, vocês têm essa oportunidade, a gente tem, no POU a gente tem, porque está aberto. Né? Então, assim, vamos aprender também a pensar no que a gente precisa, né? Então, como seguir e ajudar os colegas? Primeiro passo, gurias, desconfiar das receitas. Qualquer receita de bolo é fria, no POU é fria. Tá? Então, assim, isso eu posso falar com propriedade. É fria. No POU a gente trabalha de forma contextualizada. Isso significa que a gente pode pegar ideias dos outros, sim. Ninguém vai inventar roda aqui 1000 vezes. Mas a gente tem que contextualizar. Não tem livro sobre como aplicar não sei o que com esse exemplo. Não dá. Não funciona. Então a gente pode usar recursos, pode usar livro, pode usar material, mas a gente adapta, a gente contextualiza. Então, essa é a primeira coisa. E analisar nossas crenças constantemente. Quando a gente começa assim, entre nós, hein? Mesa de bar, não, mas também aquela mãe, não sei o quê. Claro, que crenças são essas que estão vindo à tona? A gente nem percebe, gente. A gente nem, não, porque eu sempre falei. Não, esse não responde, eu não faço. Claro, eu estou aqui me espelhando de uma forma pessoal em algo, uma relação que deveria ser profissional. Então, vamos analisar nossas crenças sempre, né? Ou então assim, tô cansada de inventar coisa e ninguém me valoriza. Então aqui tem uma crença, claro, eu quero ser mais profissionalizada. Eu quero receber mais. Por que não? Isso teve uma época também, o pessoal da velha guarda, quem cobrava no POU era uma pessoa, não podia cobrar, tinha que ser tudo voluntário. Né? Não cobramos nada por isso. Por que esse estudo não conta? Esse tempo que eu estou investindo não conta? Isso é uma herança do no início das escolinhas, em que eram as mães, os pais que faziam tudo, né, criavam o projeto, mas depois, claro, o que aconteceu? Essas professoras, esses educadores começaram a se profissionalizar, isso é uma tendência natural desse estabelecimento dessa categoria docente. Então, assim, são as crenças. Não, se é pai e mãe não pode cobrar, se é, tem que ser voluntário. Por que que tem que ser voluntário? Às vezes precisa ser voluntário, mas não tem que ser. Não tem por que ser. Não. Eu não vou, curso de eu não vou pagar. Eu não vou pagar curso de isso está na internet. Isso são crenças nossas, tá? São crenças, nem boas nem ruins, são crenças. Fruto da nossa experiência de vida, né? Identificar nossas necessidades e ser crítico conosco, com a gente mesmo. Não sou boa nisso, me custa, né? Se a gente criar uma cultura, por isso a questão da comunidade de prática, que aqui não vingou porque é muito pouco tempo, mas a comunidade de prática é vital para mudar a cultura. O que que é a cultura? É aquilo que a gente cultiva. Se a gente cultiva a competição, se a gente tem vergonha de dizer o que não sabe fazer, se dentro da própria da própria iniciativa, a gente não pode fazer uma pergunta porque pode parecer idiota, não vou perguntar o que é translinguagem, porque eu não sei. Não vou perguntar, deixa para lá. Vou dizer que ele mistura e pronto. Eu não avanço. Essa cultura da gente não pedir ajuda, da gente não procurar, que não estou falando de todo mundo aqui, por suposto. Não tem outro termo melhor, o por suposto não, né? Não, aqui não estou apontando para ninguém, mas é para a gente pensar na gente mesmo, né? Aí eu com tantos anos de eu não vou dizer para uma aluna minha que eu aprendi com ela, eu não vou falar isso, ela vai pensar que eu não sei nada. É a nossa cultura, tá? Então, assim, essa cultura docente, ela tem que ser modificada. Não só na área do POU, né? Ela tá sendo modificada, mas na área do POU a gente deveria entrar nessa onda aí, surfando. Acho que já entramos, muitas de nós. É colaborativa, gente, porque a gente são muitas as variáveis aqui nessa roda vermelha. Então aqui a gente precisa de ajuda. Não tem teoria que responda
a uma turma desse ano e vai responder a turma. Não, não tem. Então, assim, se eu não sei avaliar, eu busco ajuda. Busco as comunidades, as colegas, os profissionais, busco, né, o meu próprio. Vocês têm aí o Paul UK, tem outras coisas aí que vão acontecer. É, eu busco ajuda. Eu não quero compartilhar, então eu vou pesquisar, mas eu não posso ficar estagnado, não vou avaliar porque não sei fazer isso. Pronto, eu não vou fazer isso, eu vou bem. Então, essa responsabilidade com a educação que a gente tem, né? Assim, meu trabalho, eu não só faço o que eu quero, o professor não educa para ele, não ensina para ele. Então, né, ser crítico. Não ter medo de propor algo novo, isso é outra coisa. O Paul nos permite criar. Quantas metodologias ainda não foram aplicadas? Tem tanta gente fazendo tanta coisa legal e às vezes a gente não compartilha porque tem vergonha, ou porque tem medo, ou porque não tem certeza. Ah, não, mas eu nem sou, como diz uma colega minha, nem sou professora, eu sou fono. Eu disse, mas esse jogo é maravilhoso. Não, não, mas ai, se eu falar, não, não, deixa pra lá. Então, essa cultura, né? O medo que a gente tem que ter, todas nós, todas, é não saber explicar por que que nós estamos fazendo uma coisa ou não outra. É não saber argumentar. É não saber explicar para uma família o que significa isso que a gente está fazendo, o que que a gente espera, qual é o objetivo dessa metodologia. Ai, não sei, a Juliana falou lá, metodologia ativa, eu vou aplicar, aplico todas. Por quê? Porque essa e não essa? Ah, não sei. Esse é o problema, quando a gente não sabe o que que a gente está fazendo, por que que a gente está fazendo. E esse é o problema de todos os professores, né? Não é só. Quando a gente tem um currículo, a gente pula, a gente salta esse passo, né? Porque já está feito, já está dito, já está testado. O Paul, a gente tem as delícias de ser o que é, as dores e as delícias. Está aberto. A gente pode criar as gerações que vêm, né? Os alunos de 3 anos de hoje não são os alunos de 3 anos que eu tive há 10 anos atrás. Então, claro, isso também permite, possibilita que a gente possa criar. A gente não tem um sistema educativo dizendo como é que a gente tem que trabalhar. Isso é legal. Agora a gente tem que saber por que que a gente está fazendo isso. Né? E depois é isso, fugir do efeito ilha, né? Minhas colegas não são abertas. Tá bom, não fale com as suas colegas, busque outros professores. Tem grupos para isso, tem outras pessoas, né? Vocês aqui especialmente são parte de uma rede muito bonita que funciona, né? Redes tem muitas, você deve saber, que funciona, que está ativa, que é dinâmica. Isso tem muito valor dentro da formação do professor. Eu acho que só o fato de vocês terem essa rede, vocês já estão em movimento, em movimento. Porque a gente está modificando uma cultura, e modificar uma cultura é muito difícil. Então, assim, a gente está criando, está consolidando um perfil profissional, que nós não temos ainda, né? É muito difícil falar assim, não, os educadores de pônei sempre são professores. Que? Não, não são. Está tudo bem. Então, assim, é assim. Essa é a nossa realidade. A questão é a gente modificar, não, sim, esse é o nosso perfil, esse é o perfil do educador de Paul, né? Muitas vezes ele não tem a formação inicial, mas ele tem a formação contínua. Muitas vezes tem mais formação contínua, mais formação específica do que o professor de letras, o pedagogo, né? Então, assim, no Paul é assim, a gente tem essas características, a gente está consolidando um perfil, uma identidade profissional. Imaginem, né, consolidar todo o resto. Então a gente está caminhando, é uma jornada. Eu acho que esse é um primeiro passo, né? Essas formações são super importantes. Quem dera a gente pudesse seguir na prática, né? A comunidade de prática seria para isso, para vocês irem postando as ideias de vocês e complementando. O Paul, em muitos casos, é voluntário, todas nós temos outras tarefas e é por isso que é tão difícil avançar, porque a gente não tem tempo, não é falta de vontade, não, é falta de tempo. Então, mas a gente está caminhando e vocês estão caminhando a passos largos, como se diz aqui também. E eu queria agradecer vocês, gostaria muito de agradecer tanto o convite, né, a oportunidade de compartilhar a minha experiência, os meus conhecimentos, de poder atualizar também os meus conhecimentos com as ideias de vocês. Né, acho que a troca aqui foi fenomenal para mim, principalmente. E eu espero que o que a gente viu aqui seja, né, literalmente semente, que seja eco, não que não seja eco, que seja semente, que vocês não reproduzam nada, mas que vocês possam dar mais voz ao que vocês mesmas criaram aqui, né? Vocês são tímidas, esse grupo aqui é tímido, eu tive grupos mais falantes, mas e que vocês possam também dar um feedback para essas organizadoras, feedbacks que sejam construtivos, de como seguir avançando, né? Quando a gente não participa, é muito difícil também, por outro lado, atender expectativas que não são conhecidas. Então, também acostumem-se a não somente a reclamar, mas também a pedir,
a reivindicar e a explicar o porquê que vocês querem, né? Isso vai nos ajudar a avançar como categoria também na nossa formação. E finalizo aqui porque, né, vocês já estão aí me escutando, ninguém aguenta tanto tempo escutando, mas eu gostaria de agradecer tanto pelo convite, agradecer vocês por estarem aqui, né, inclusive as que não estão aqui agora, né, mas que estiveram nos outros encontros, sei que vocês estão até aqui, e agora é hora de descansar e deixar decantar, né, deixar decantando o que vocês viram, conectar os cursos, conectar as ideias, conectar com as ideias de vocês, os projetos de vocês, e poder Uhum. colocar tudo isso em prática. Muito obrigada. Ju, nossa, super obrigada. Acho que se a gente fechar o screen aqui, ver se alguém quer fazer perguntas. Desculpa, o stop share, no caso. Sim. Eu queria fazer um comentário que foi bem pertinente tudo que você estava falando. Acho que isso. Peraí. Assim, parou de Não compartilhar parou. isso? Não parou. Agora. Deu. Agora deu. Isso, obrigada. Imagina. Nossa, quando você comentou sobre a participação das famílias, foi algo que, por acaso, hoje é o quê? Quinta? Ontem nós tivemos uma reunião com o João, o cônsul que esteve presente aqui hoje, o embaixador, e, né, levantando sobre os cursos e tudo mais, e ele falou, né, qual um outro projeto que vocês teriam interesse e tal. E eu acho que o que a gente fez fez o ano inteiro aqui com as professoras, obviamente não nesse tanto de curso, nada disso, mas essa, esse contato com a família, esses esclarecimentos que as famílias, essas dúvidas que as famílias têm, eu acho que é tão importante que a gente crie um espaço onde eles possam fazer perguntas, onde a gente possa tentar tirar dúvidas, porque eu tive, inclusive, hoje um pedido de matrícula que a mãe pediu para ver o plano de aula, sabe? É nesse nível. E muitas vezes escrevem para a gente falando: eu quero entender como é que vocês funcionam, como exatamente, sabe? Pedindo, assim, milhões de informações que você fica assim, nossa, em nenhum momento mencionou até a idade da criança, e assim, é o que você disse, eles conhecem muito pouco do que a gente faz. Eu acho que é um momento que a gente tem que realmente ter essa proximidade da família, de trocar muito mais essas, entendeu, experiências, como você disse, eles entenderem a importância do papel deles quando está passando a língua de herança para os filhos, porque o meu sentimento é que bem muitos deles simplesmente deixam lá como se fosse um playgroup e depois pega e passa a semana falando inglês e acha que a obrigação é nossa, que se não está falando, vocês estão fazendo algo errado. Então, eu acho que essa expectativa que eles criam, e a gente não tem essa conversa muito com eles, é onde a coisa só piora, né? Porque aí, realmente, esse exemplo que você deu dessa criança, dessa mãe, nós tivemos um caso muito parecido. Tivemos um aluno que ficou 5 anos com a gente. Ele não desenvolveu. Só que, ao contrário dela, ele disse que odiava estar com a gente. Porque em casa ninguém nunca falou português com ele. Entendeu? Exato. Então, é muito claro por que que ele estava tão frustrado. Claro. E os pais sempre tentando, não querendo conversar. E aí nós chegamos ao ponto inverso, de pedir que ele tirasse um break agora, que ele precisava de um break, e Uhum. depois retomassem com a gente. O pai e a mãe não gostaram, mas acabaram concordando, porque nós sugerimos esse break, porque depois de 5 anos, essa criança não está progredindo Não. e demonstra a frustração que ela tá. A mãe não é brasileira, o pai é. Então, desculpa, falei bastante aqui, mas eu queria desabafar em relação a isso, porque agora está sendo o meu próximo Ah, foco, focar nas famílias, as porque eu estou famílias. Ai, que cansada, bom. Que bom. né? Espero que tenha que alguma dessas ideias aí possam. Não, eu também. Hum. Mas amei o curso, super obrigado. Acho que a Eu, Fernanda. eu acho, só comentando, falando um pouquinho o que a Su está falando, Está quebrando, Tá Karina. Não quebrando. sei se o que tá eu aí. acho que é super de extrema importância é Agora voltou. Não, quebrou, quebrou. Karina, a gente não está te ouvindo. É, Ah, não. Vê se ela escreve. Fê, acho que você também estava querendo fazer uma pergunta, né?
Na verdade, é mais um agradecimento e expressar um pouco do significado desse curso para mim, né? Eu estou realmente muito grata por tudo, pela partilha dessas informações. Eu acho que elas têm agregado já, e não só para o próximo termo, elas já têm nos feito ter, eu falo por mim, né? Isso já me tem aberto os olhos para algumas situações em sala de aula e como eu posso trazer uma percepção melhor para os meus alunos, como eu posso envolvê-los de uma forma mais ativa na participação, né, das propostas. E a minha cabeça aqui já está borbulhando para o próximo termo. Isso aqui a gente vai mudar, a gente vai fazer dessa forma, e é muito gostoso sair com essa sensação de, nossa, meus olhos estão abertos e muita coisa eu posso fazer agora da uma maneira que vai trazer um resultado mais próximo daquilo que é o nosso objetivo, né? Essa clareza e noção mais ampla daquilo que a gente precisa fazer. Eu acho que esse curso ele foi bom em muitos níveis. Ele nos auxiliou em termos de metodologias, ele nos auxiliou em termos de consciência do que a gente está fazendo, nos trouxe uma noção a respeito de como avaliar essas crianças e de que modo esse progresso deles pode ser acompanhado. E eu sou muito, muito grata, agradeço, eu acho que fechou com chave de ouro o nosso ano e vai ser gatilho para muitas estratégias que vão ser utilizadas no próximo termo. Então, muito obrigada, Ju, e a todas também que estiveram contribuindo e trocando. Foi muito legal ver a participação e envolvimento nas atividades e ver como todo mundo tem se envolvido e a gente eu acho que isso, como você trouxe, é importante a gente sair um pouco do nosso ego de, eu já sei tudo, eu sou formada nisso, eu sou aquilo outro, e perceber que a gente sabe muito pouco e que ter parceiras ao nosso lado só vai agregar e aperfeiçoar, né, esse trabalho e muitas vezes alterar e ajustar aquilo que não está da forma que deveria. Então, eu estou muito, muito grata. É isso. Bom, obrigada, Fernanda. Também me anima muito a seguir. Quando conheci você, não conhecia vocês, né? Esse grupo todo, vocês mudaram muito. Na primeiro breakout, na primeira atividade, eu já percebi, esse curso vai ser modificado. Essas meninas sabem muito, elas estão super engajadas, e elas não têm que aprender aqui o beabá de nenhuma metodologia. A gente só tem que ver como aprofundar isso, como ampliar as ideias, né? Então, também isso é muito importante. Se o grupo não participa, o curso vai para o brejo, gente. Então, né, pode ser a melhor teoria. Vocês realmente, né, as que estavam aqui, ou então assim, não posso ficar, estou fazendo tal coisa, já volto. O compromisso de vocês é fundamental. Então, também dá gosto trabalhar assim, né, e nos anima também. Aí, hoje de tarde estava eu ali buscando, assim, não, vou mudar essa aula, vou mudar, vou mudar. Claro, isso também é para vocês, né, porque vocês também fomentam essa vontade do professor de melhorar e de atender o que vocês precisam. Então, eu fico muito feliz de saber que chegou, né? E tudo pode ser melhorado sempre, mas que bom, que bom. Obrigada. Eu penso muito, muito parecido com a Fernanda também, que acrescentou demais. Eu estava numa expectativa e superou, inclusive, as minhas expectativas. Ressoou muito essa parte da família, a parte da gente se avaliar, da gente mudar, de não só falar só sobre o Brasil, de ter esse engajamento com eles, deles terem um pouco também, de passar a experiência de vivência deles. Eu acho que é uma troca que tem que acontecer em sala, não achar que tem que memorizar tudo sobre o Brasil, não é por aí. Eu acho que, nossa, ressaltou tanto para mim o que eu já achava, acreditava, então para mim me ajudou muito a saber que esse é o caminho. A gente tem que estar sempre se aprimorando, sim, mas engajamento de família e com as famílias, no caso, né? E lembrar que eles são seres que estão presentes ali, né? Não tem que só jogar informação sem conhecê-los da forma que a gente tem que ter troca, né? Tem que ter troca, senão passa a não fazer sentido para eles, né? Eu acho que é bem isso mesmo.
Queridas, eu acho que já tem algumas pessoas saindo. Eu gostaria de dizer que, em nome do POI UK, do Consulado Geral do Brasil em Londres, agradecemos a presença de todas vocês nessa última aula. Um super agradecimento muito, muito especial à Juliana por este curso fantástico e super inspirador. Muitíssimo obrigada, pessoal. Não esqueçam, mais uma vez, vou lembrar do Easy Fundraising. É a última vez que vocês vão me ouvir falar isso, mas lembrem lá de baixar o app para ajudar o Apoio UK, tá bom? E uma super boa noite a todas. E mais uma vez, Juliana, super, hiper obrigada. Obrigada. Obrigada, meninas. E bom descanso para vocês. Nos Obrigada. vemos ano que vem. Obrigada, Boa- meninas. Bom Bom Natal. fim de ano. Bom fim de ano. Obrigada, Tchau, meninas. feliz ano novo. Seguimos em contato. Obrigada. Um abraço, meninas. Boa noite. Obrigada. Boa Tchau, noite. tchau. Ritinha, até Tchau. breve. Até. Eu Tchau, estava tchau. ensaiando.